Muito bem, senhoras e senhores, está gravando? Está gravando, Pai Nelson? Pai Nelson me liberou para começar este programa. Estamos juntos mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. A participação é muitíssimo bem-vinda. Pelo número, vem, Pai Nelson, conta para mim. Qual é o número de WhatsApp para as pessoas participarem à bênção? 11 94146 0690. Repita, pai. 11 94146 0690. Um beijo, obrigado. E o e-mail, Luiz Gustavo Medina, mais uma vez. O e-mail mesa4@empíricos.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nos baixando. A gente agradece mais uma vez. Nas ruas, nas avenidas, nas ladeiras e nas alamedas, Luiz Gustavo Medina, as pessoas me param e falam: ouvi, gostei, adorei. Eu falo: ouça outros. Ouça outro. Caio Mesquita, que Oi, está Dan. fazendo Pix, recebendo Pix. Já fiz meu Pix, Você já está mandei pra mais minha mulher mandando ou aqui. recebendo? Mandando, infelizmente. Infelizmente. Acho que eu nunca recebi um Pix na minha vida. Não? Não. Manda só sai. pede que eu vou mandar vamos aí. fazer um agora. Fazer uns 5 reais pra Pix, você. como é que é? Pix, nudes. Pix nude ovinho. Ovinho. É. Pix no desolvinho. Pix é uma boa. André Franco, Pix no desolvinho é a sua primeira pergunta, por favor. Nudes. Boa. Já mostrando a inteligência do nosso convidado. Hoje é o seguinte, galera, a gente vai falar de economia de modo geral, falar da semana de modo geral, é claro, mas a gente vai se aprofundar mais especificamente no mundo das criptos. Ou É criptos. isso, Caio? Exatamente, é isso. Bom, o André aqui é o nosso especialista, analista aqui da Empíricos, cobrindo o mercado de cripto, pelo menos pela Empíricos desde 2017, 17. mas acho que já acompanhava antes, né? Desde Depois a gente vai 2015. falar sobre isso aí. E ele é o cara, pelo menos pelo que eu pude perceber, né, Teco, no último mês aqui, era o cara mais disputado. Todo mundo queria encontrar o André no elevador e falar assim, vai, agora que estamos só nós. Fala uma pra mim, né? E aí, como é que eu fico milionário? Fala Pois aí, é, me dá dica. Porque já deve ser uma loucura, né, Dan? Imagina você ter esse poder de falar, cara, eu vou falar uma aqui no elevador e o nego vai sair comprando, né? Isso deve ser legal. Não sei como mexe com a masculinidade dele, com a sensação de poder, mas eu queria, assim, tipo, todo mundo ficar, por exemplo, assim, às 7 da noite, André Franco vai revelar a sua cripto preferida. Pô, E ele vai na padaria e anota no guardanapo e dá pro padeiro que ele gosta. É. Fala assim, ó, só isso aqui, bota aí. é, 200 reais. Depois, 10 pra 5. mas o que é isso? Você compra aí, depois você me compra. E aí, André, tá mudando a vida das pessoas? Ou a sua, pelo menos? Ah, não, acho que a minha já mudei. E acho que o pessoal tá acompanhando aí desde pelo menos 2017, já botou uma grana no bolso aí, pelo menos. Né? É? Sim. Como é que você foi parar nessa história? Pra mim foi, assim, quando eu tava começando, voltei no meu intercâmbio e eu lembro de Onde? ir na Hungria. Você tá Fiquei em zoando? Budapeste 1 ano. Pô, você Você vai fazer tá intercâmbio na Hungria? Na Hungria, em Mas o quê? Budapeste. Você é apaixonado por Strudel? Qual foi o lance? Fazer termas? Cara, tinha esse programa da Dilma lá, o Ciência Sem Fronteiras. Sim? Mandou o Brasil inteiro de estudante pra fora do Brasil, né? Acho que em Budapeste, na época que eu tava, tinham mais ou menos 1.500 brasileiros. Caraca. Só do programa. Foi muita gente. Foi Que bastante. legal, que Budapeste é cidade linda, exato. Sim, bem bonita. E... Mas você fala húngaro? Não. Quem fala? Quem fala húngaro? Essa é a Não dá, pergunta, né? Eu falo polonês, é um pouquinho parecido, mas acho que o húngaro é mais complicado. O país Mas- também, hoje em dia, já foi pro outro caminho também, né? Sim, mas você aprendeu por quê? Não, por causa dos meus pais. Ah, No meu caso, o caso da sua família. Mas aí vamos voltar pra você. Aí você voltou do seu intercâmbio e aí? E eu tinha uma grana que eu consegui guardar lá. E assim, como você tem pouco, você procura, você vai entendendo o que é investimento. E assim, por um grande acaso, eu acabei conhecendo Empíricos aqui mesmo. Uhum. Eu fui assinante de trabalhar aqui. E, putz, você vai mergulhando nas coisas, né? Então, você entende o que é tesouro direto, você vai pegando um pouco do que é ação. E tinham duas premissas bem fortes na minha cabeça, que era assim, putz, eu posso correr risco. E o dinheiro que eu tenho é muito pouco perto do que eu posso fazer dali pra frente. Então, essa ideia de tomar risco sempre teve forte na minha cabeça desde o começo. Que eu tinha idade e podia tomar risco. E aprendendo com as coisas que, acho que era Mercado em 5 Minutos aqui, o Rodolfo, o Felipe escrevia esse negócio e foi me dando bastante, acho que musculatura de investimento mesmo, né? Não só aprender sobre tesouro direto, mas entender filosofia de fato por trás daquilo, né? O que tem a ver, o que é investimento, né? Você troca um negócio hoje por algo talvez maior amanhã, ou esse trade, né, do passado, do futuro pelo presente, né? Então você abre mão de um pouco agora pela frente. E estudando, falei assim, procurar as coisas que mais se valorizaram, mais subiram, mais oportunidades e tudo mais, e acabei conhecendo cripto. Nunca, Bitcoin especificamente, né? Nunca é um caso de amor à primeira vista, assim. Nunca você olha para aquilo, lê 2, 3 linhas e fala, entendi, né? Você tinha a mesma desconfiança que a gente tem, então? Sim. A gente leigo.
Sim, você, assim, o pessoal que tá ouvindo aqui, não tá me vendo, é sempre uma cara meio estranha que você faz, assim, como se você estivesse vendo uma coisa que não faz sentido, até o momento em que as coisas começam a se conectar, e aí você entende o que tá por trás daquilo, né? Você entende, talvez, o potencial. E ainda mais, acho que na época eu era bem novo, né? Então eu sou formado em engenharia, entendi algumas coisas que eram passadas ali desde da questão da criptografia, da questão do gasto duplo, todos os jargões que o pessoal... Por ter feito engenharia, talvez você já tivesse um passinho ali à frente, né? Algumas Sim. coisas fizessem sentido pra você ali. Sim, ajudou bastante essa base. E depois daquele momento barrado do que é Bitcoin, eu lembro eu tinha um grupo, né? É muito bom você aprender investimento com outras pessoas que estão ou no mesmo nível que você, ou um pouco acima de você, pra discutir. E eu lembro de um grupo de amigos, eu falar no WhatsApp, falei assim, cara, eu tô tirando uma parte da minha grana, vou investir nisso, eu acho interessante essa tecnologia, acho que vocês deviam estudar também sobre isso, e tô tomando esse risco aqui, tô avisando publicamente aqui pros meus amigos que eu tô comprando isso. Esse Bitcoin tava uns $400, eu acho, a primeira compra, tem um print disso, obviamente, né, como... Já todo mundo tá nos ouvindo, é a pergunta precipitada. Saiu de $400 para $40 mil, então já multiplicou por 100 vezes. Mas um dia a gente pode dar esse mesmo print lá no futuro e falar, cara, tava só 45 mil e a gente não se ligou? Sim. Sim. O Bitcoin ou qualquer uma? Qualquer uma é uma de dizer, Sim, errado. Errado, mas assim, tipo, você tem outras oportunidades maiores que o Bitcoin. Eu não vejo como que a gente vai chegar no Bitcoin a $100 mil, a $200 mil e não ter oportunidades maiores de ganho além do Bitcoin. Acho que tem muito mais dinheiro para ser feito no que o pessoal vulgarmente chama de altcoin ou moedas alternativas. Não, com calma, que já passos muito grandes. Porque a gente vai cair nessa, e eu acho que todo mundo que tá nos ouvindo quer saber disso também, quais são as oportunidades, quais são os lances. Mas acho que a gente tem que cumprir uma função aqui, Caio, daí me corrigir se eu estiver errado, de também esclarecer, tirar essas dúvidas, tentar dentro do possível, entender o barato dessa história e o que ela. Vamos tentar. Você vai nos explicar. Eu vou explicar. Não, mas sim, a chance de muita gente vai ser isso, né? Muita gente como eu que tem um monte de pergunta boba, a gente tem que fazer, né? Então já começa, manda daí. Mas eu só queria fazer um parênteses aqui, explicando um pouco o histórico aqui do André, que eu acho assim, no final, aquelas histórias legais, assim, que vão acontecendo na vida de uma empresa, né? Porque isso lá em 2017, eu perguntei quando ele começou a recomendar virar um analista de criptomoedas, foi em 2017. Mas a história do André é legal, porque, como ele falou, ele era assinante. Primeiro ele foi assinante da Empíricos, antes de ser funcionário e depois um sócio. E ele junto com o Vinícius Bazan, que também é nosso sócio aqui, né? Os dois estudavam na mesma faculdade de engenharia lá em São Carlos, na Federal. Eles eram nossos assinantes, nos procuraram, como chegou pelo Rodolfo. Cara, só vou te corrigir que se eu fiz caso lá, que era a USP, se passar USP, que foi federal aqui, o pessoal vai me martelar. Os dois eram São Carlos, a USP de São Carlos, desculpa não, aí. Que isso, não. É que aí a rivalidade é muito grande, você não pode posso imaginar. E aí depois eles terminaram nos conhecendo e eles entraram para Empíricos para tocar um projeto que se chamava, na época, Invest AI. Tipo, Invest AI, né? AI. Que era um projeto para falar com uma audiência mais jovem. Eles vão falar com pessoas pares como eles, né, para assinarem o conteúdo deles. E esse projeto estava se desenvolvendo, estava começando e tal. E aí em 2017 a gente decide aqui começar a falar de criptomoedas. Estava começando a chegar no Brasil a onda forte de criptomoedas. E a gente não entendia... Bom, até hoje a gente não entende exatamente, digo os fundadores, Rodolfo e Felipe, né? A gente acompanha, mas não somos especialistas. E a gente precisava de um analista de criptomoedas. E aí descobrimos que dentro da casa, o que a gente chamava dos meninos do Invest AI, tanto o Bazan como o André, entendiam criptomoedas. Ele falou assim, eles já acompanhavam esse mercado. E foi na fogueira, estrearam no Clássio, porque a gente fez um lançamento lá da publicação de criptomoedas. E esses caras, no dia seguinte, tinham milhares já de seguidores, lá, de assinantes, né, buscando as informações e as orientações. Então a gente, acho que foi uma decisão acertada, a gente suspendeu e nunca mais voltou com o projeto Invest. A gente quer assinantes novos, mas a gente entendia já naquela época que criptomoedas era um negócio que ia se tornar relevante e que se tornou, né? Hoje é uma classe de ativos, né, bacana. Então foi absolutamente por acaso.
meio que, puxa, precisamos de alguém, e esse alguém já tá aqui em casa, que o André começou a fazer Legal. esse trabalho, pô. Mas acho que a primeira coisa que seria legal você falar, André, pegando isso que o Caio falou, porque assim, a febre de Bitcoin aqui, se não me engano, no Brasil, começa mesmo ali 19 ali, que é a primeira andada que ela dá, ou dá uma 18. Não, em 17 da mandada. Foi 17 justamente quando a que gente deu andada? começou. Tá. Foi isso. Mas assim, antes de dar essa andada, nunca tinha dado essa andada aqui pra gente, né? Óbvio que quem comprou lá atrás já tinha dado, mas assim, você já imaginava que podia ter esse potencial todo, né, do 400 para algum lugar? Por quê? Legal. Quando você vai. Assim, poucas pessoas leem de fato o white paper. O white paper é o primeiro documento apresentando o que é o Bitcoin. Qual que é a ideia por trás desse negócio. E ninguém sabe, óbvio, quem é o Satoshi Nakamoto. Não sabe se é um grupo de pessoas, se é uma mulher, se é o um criador homem. do Bitcoin. É o né? criador Só do pra Bitcoin. explicar, É porque isso, talvez- vamos ser bem didáticos. Beleza, é o aqui. criador do Bitcoin. O cara Isso. foi lá e falou assim: tem um pseudônimo na internet. O cara falou: olha, eu tenho esse white paper aqui, estou propondo essa ideia de um dinheiro digital. E ele conseguiu juntar várias características de uma pessoa que entende tanto da tecnologia de criptografia, entende de economia, entende de mercado financeiro. Assim, o brilhantismo do negócio é dessa forma. Você consegue, de fato, juntar várias áreas e trazer uma solução técnica possível. Quando você entende que as tentativas de dinheiro digital elas já vinham acontecendo desde a década de 60, 70, justamente porque você já tem o começo da internet. Então a internet surge, a única coisa que falta dentro daquele contexto é um dinheiro nativamente digital. Uhum. E ali começa a tentativa. O berço das criptos, ela nasce com os cypherpunks. Quem que são esses caras? Esses caras entendiam que desde a Segunda Guerra Mundial, onde você tinha o poderio ali entregue a quem sabia fazer criptografia e solucionar a criptografia, inclusive um dos episódios da Segunda Guerra ele acaba dessa forma, né? É vencido por causa da criptografia, a gente acaba sabendo algumas décadas depois. Aí tem o Turing, É o né? Turing, Toda essa né? galera. Exato. É. E quem detém aquilo é o Estado. O cypherpunks, o cara que estudou aquilo de criptografia, ele entende o poder que aquilo possui e ele, de alguma forma, tenta trazer aquilo para as populações. Uhum. O ethos do cypherpunk é esse. Ele quer pegar a criptografia e entregar na mão da população para que ela se defenda de alguma forma do Estado que tem já esse poder nas mãos. Legal. Esse Então é o a gente princípio. parte de dois princípios. Eu vou tirar o poder da mão do sistema. O sistema, entre aspas, né? Então, dos bancos. Então, o dinheiro é meu, eu carrego ele comigo, né? Isso. Para onde eu quiser, em qualquer país. E a palavra que você odeia, o lastro dele é o valor que a gente dá a ele, como o ouro. Sim, Ele tem valor, porque nós damos valor. sim. O diamante tem valor ao valor. O diamante tem o valor que nós damos a ele, porque ele em si nada mais é. Perfeito. Né? Perfeito. Ele não é exatamente isso. sua utilidade. Sim. Ele é o valor. Mas ele tem uma referência, o Bitcoin especificamente, no custo, né? No custo de você minerar um novo Bitcoin, né? Mas aí assim, eu vejo algumas pessoas que defendem isso como lastro, mas eu gosto de considerar realmente como custo de produção. Eu que não dá acho que é o- lastro, Caio. Porque assim, em tese pro sistema, tanto faz que isso aqui você gaste R$1 ou 1.000 pra fazer a água, né? Não é porque você gastou 1.000 Que vai valer isso. que eu tenho que achar que vale 1.000. Você O pode mais gastar- importante pro sistema é que o número de bitcoins ou o número de águas é limitado. Não, mas ele tem uma coisa legal no Bitcoin, porque ele tem lá na sua essência, me foge a palavra, o vocabulário. E tem uma regra que, o tal do o halving, né, o halving, que de 4 a 4 anos, Cai pela metade. ele cai pela metade, a produtividade cai pela metade, ou seja, o custo dobra. Uhum. Então ele tem contratado que a cada 4 anos vai custar o dobro para você produzir aquelas criptomoedas. Aquelas Em criptomoedas. tese, então, a criptomoeda que você tem sobe de valor. Ele te dá uma referência, e aí fica parecido com a mineração mesmo. Imagina, antigamente você tinha. Era mais fácil, você tinha minas mais óbvias de ouro. Hoje, cada vez mais, ou como petróleo, cada vez mais você tem que Cavar. go deeper. É. E custa mais caro para você conseguir acessar aquela reserva marginal daquele bem precioso. E o Bitcoin tem isso, né? Sim. Na sua essência. Né? Eu Mas sei daí que vem isso uma não é o boa- valor, mas é uma referência. Velho. Mas daí vem uma boa comparação, porque o petróleo tem a utilidade óbvia. E qual a utilidade do Bitcoin? Que é o que muita gente pergunta, né? O que eu compro? O que eu faço com o Bitcoin? Além dele ter o valor intrínseco dele mesmo e do mercado dele mesmo.
Essa é uma digressão que, assim, eu considero sempre essencial para quem está entendendo cripto. Você vai ter que quebrar algumas premissas anteriores sobre o que você Boa. nem sabia que existia, né? O conceito que o Bitcoin traz é um conceito de escassez digital que não existia até aquele momento. Quando você tem o advento da internet, do mundo digital, o que ele traz é abundância. Uma foto não tem limite. Você pode ter em todo lugar. Tem na nuvem, tem aqui. Não existe a possibilidade de você ter, de fato, garantir que só tem uma única foto. Então, o mundo digital, ele permite isso, que você tenha essa abundância. Só que isso é ótimo quando a gente está falando de um crescimento exponencial, de trazer esses dados digitais para mais pessoas, mas é horrível para o dinheiro, né? Você não quer que o seu Perde dinheiro... valor. Exatamente, perde valor. Não faz sentido nenhum. Você ter um dinheiro que seja replicável, facilmente replicável. Uhum. Ilimitado de replicação. E aí, quando você traz esse conceito de escassez digital, no mundo digital, você realmente traz um bug. Não existia aquilo até então. Então, você não tem comparação com o que é escasso digitalmente. Mas aí é que nem Nietzsche falava sobre eu leio a sua ideia, eu te entendo a partir dos sentimentos que eu tenho dentro de mim. Sim. Então eu vou entender o Bitcoin a partir das referências que eu tenho monetárias antes dela. Perfeito. Mas aí é que vem a referência que você tem que quebrar a sua premissa, que é o quê? O que é a escassez do mundo físico hoje em dia? A escassez do mundo físico hoje é limitada pelos processos produtivos que você tem naquela época. Uhum. Dois exemplos. Alumínio. História do Napoleão, que serviu ele e os seus principais convidados com talheres de alumínio. Porque o alumínio Era raro. puro, o AL, o alumínio puro, ele é extremamente raro. Mas ele é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre. Na mesma França, onde Napoleão vivia, depois de 30, 40 anos, acho que Napoleão morre, o pessoal encontra um elemento chamado bauxita. E se aprende a extrair o alumínio da bauxita. Você sai de um negócio extremamente raro para um papel que você embrulha o seu lanche, né? E provavelmente Napoleão ficaria assustadíssimo se ele vivesse hoje em dia, vendo os descendentes deles fazendo isso com aquele metal que ele achava tão precioso. Isso é limitado pela capacidade produtiva que você tem naquele momento. Beleza? Beleza. Se as pessoas procuravam a pedra filosofal tivessem achado, o ouro seria tão banal quanto isso. Sim. Aí agora vem a grande vantagem da escassez digital. Ela é verificável e ela é programável. A escassez digital, ela é superior à escassez física. O problema, por exemplo, de falta de água, ele não é definido totalmente. Por exemplo, o problema da falta de água potável não existe um meio barato de dessalinização da água acessível abaixo de $1 para a grande população do tudo. Achando isso, acabou o problema da escassez. Gates está tentando. Né? Exato, o Gates a referência de estudar sobre isso é ele. E isso é o que a escassez digital não tem. Tipo, ele tem premissas básicas. O fato de ele não é fraudável, não Ele é não é- manipulável. Ele não é hackeável. Isso, Não é de forma hackeável. alguma. Porque não existe possibilidade de você criar um processo produtivo mais eficiente que minere mais bitcoins. Inclusive, o protocolo, por mais que você adicione mineradores, né, pensando na questão do ouro, se você tem uma máquina e minera X, se tiver duas, você vai minerar próximo de 2x naquela região, até no limite do que aquilo se exaurir. Mas o Bitcoin não. Toda vez que você adiciona uma nova máquina, a cada semana existe o que ele chama de ajuste de dificuldade. Vão ser produzidos a cada dia hoje 900 bitcoins. Não importa se eu tenho 10 máquinas ou 10 milhões. Os 10 milhões de máquinas vão competir pelos mesmos 900 bitcoins que são Mas minerados diariamente. quem controla, quem tá checando se foi 900 e não 932? O código, ele tá escrito dessa forma. O protocolo. Você pode criar um outro protocolo diferente e tal, mas quem deu o opt-in nesse protocolo tá seguindo aquelas regras. É o consenso. Posso caminhar, Teco, até aqui tudo bem? Não, tá ótimo, maravilhoso. Então, assim, porque ele falou protocolo, então ele já me abriu uma coisa só pra gente já começar a caminhar para as outras moedas. Há diversos protocolos, blockchains, vamos dizer assim, né? Então, temos, pelo menos o que me vem na memória, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano e Avalanche. São essas. Tem bem mais. Tem, mas vamos dizer sim, assim. tá legal, um bom começo. É o meu começo, acho que são as principais. Para as pessoas que estão nos ouvindo e para mim que também, para eu entender, cada uma dessas eu posso imaginar como se fosse uma internet. E dentro dessa internet, as pessoas podem fazer programas e criar moedas dentro desses universos. Perfeito. Então, por exemplo, há moedas criadas dentro da Sol,
A DOT, por exemplo, que foi um sucesso agora é da Sol, não é da Cardano, é da Cardano. A DOT é o da Polkadot, é outro protocolo. Tá, então Beleza. errei. Mas assim, cada moedinha, a XS, que Beleza, você adora, é dentro do Ethereum. é dentro do Ethereum, Beleza. que Ó, especialmente você gosta. Uhum. Não, mas peraí, o Ethereum e o Bitcoin são cabeças de chave de um monte de coisa Isso. embaixo dela? Cabeça de Embaixo chave do Bitcoin? grupo. Não, não. do Bitcoin não. Só do Ethereum. Então Porque explica já pra beleza, ele, então vamos lá. O Bitcoin é uma criptomoeda, né? Então a gente tá falando de um protocolo que sustenta um único ativo. Só o Bitcoin. Bitcoin, tá. O Ethereum é uma plataforma que dentro de outras criptos que tem lá dentro, ele tem o Ether, que é a moeda nativa daquele lugar. Só que você pode criar outros ativos lá dentro, como você bem citou aí. O AXS é um desses ativos, milhares, né, de ativos que tem lá. E daí são criados dentro daqueles protocolos, como se fosse Perfeito. daquelas internets, desses corredores. Isso, exato. E cada um desses corredores tem características, ou de segurança, diversas. Velocidade, alguma vantagem específica. Eu não pra sei cada se você protocolo. pode compartilhar isso, mas eu acho que todo mundo Mas sabe. só uma pergunta, são quantos cabeças tem? São 5, 50, 5 mil? A ordem de grandeza, eu acho que deve ter uns 100, mas acho que talvez conhecidos e grandes com alguma atividade, uns 10 no máximo. 10. Então são 10 grandes. Plataformas, eu Plataformas. diria. Internets, acho que é a definição Internet, se da você internet. imaginar uma internet, se a gente só tem uma, mas se você pensar em várias, Uhum. como a gente pensa em navegadores, vai. Se você andasse só no Chrome de um jeito, ou se andasse só no Internet Explorer de outro jeito, se andasse no Safari de outra maneira. Tá, ok. E tivesse programas que só rodassem em cada um desses Ó, buscadores, foi vai. genial essa explicação. Então Tá. é como se o Ethereum é como se fosse o Chrome. Isso. E aí, então dentro do Chrome tem um monte de coisa que roda e um monte de coisa que não roda. E daí cada um desses corredores, André, me ajuda, hein? Não, eu, tá vou- bom. eu tô indo. Tem características. Então tem uma que é tida como mais lenta, porém mais segura, que é a Cardano. Tem uma que o André especificamente gosta e eu quero que ele conte por que ele gosta mais do que as outras, que é o Ethereum. Entendeu? A Bitcoin que é só Bitcoin. Uhum. E que de alguma maneira ainda controla todas as outras e eu quero que o André conte isso pra gente também. Não, mas foi ótimo esse Então ponto. é isso já aí. dá uma E melhorada. tem a Vax, que é a Avalanche, que todo mundo acha que pode ser a do Entendido. futuro, não é isso? Entendido. O Dan é entendido do negócio. Eu sou Do caqueado aí de cripto. Mas eu sou ator, cara. Preciso cuidar do dinheiro que eu tenho. Tá, Vai, e me aí- ajuda aí. De Vai lá. todas essas coisas que eu falei, quais são as mais bacanas das pessoas entenderem e saberem? Legal. Esse exemplo da internet ele é muito bom porque é como se fossem várias internets ou como se fossem os navegadores. Quando a gente fala de protocolo, e aí tem um paralelo bem claro com a internet, que é a internet é uma junção de vários protocolos, né? A maneira como você manda e-mail hoje é um protocolo específico. Uhum. A maneira como tem as URLs do site, né? www, alguma coisa que você procura, ele é um protocolo específico. Esses protocolos, dentro dessa tal internet, se comunicam e você, como usuário, só sabe que está acessando, óbvio, a internet. É o mesmo futuro que eu envisiono para cripto, né? Essas internets criadas, elas vão ter que se conversar entre si em algum momento para que o usuário final não tenha a necessidade de saber bit byte. O próprio navegador, ele é uma junção disso, né? Assim, eu entro no Chrome, eu quero colocar lá uma extensão, mas essa mesma extensão funciona em outros navegadores também. Sim. Porque o cara que está produzindo essa extensão, ou a empresa, ou alguma coisa, ela produz para vários desses caras e o usuário, para não ter a dor de tipo, eu tenho que baixar alguma coisa, instalar, fazer uma série de coisas. Assim, essa evolução do design ainda está muito na frente ainda para cripto. Acho que a gente está construindo o que a gente chama de infraestrutura e é disso que se trata, né? A minha visão de que o Ethereum é o principal desses ativos é baseado em dados de fato, né? A gente teve o primeiro, que foi ele, a plataforma de contratos inteligentes, essa ideia de tornar o dinheiro programável em alguma instância. Então, você criar esses contratos inteligentes que automatizem qualquer processo, né? Pensando do mais básico, do tipo, olha, a Empíricos por acaso subiu dentro de um blockchain, todo o dinheiro que entra aqui já tem um endereço certo, ou seja, ninguém pode arbitrar como vai ser o pagamento. O pagamento está definido em código e a gente consegue distribuir isso. É uma estrutura automatizada no limite. Essa é a ideia do contrato inteligente. Aí quando você fala para isso, assim, não é o inventor do Ethereum que vai decidir quais coisas vão ser criadas ali. É um mundo aberto, né? Você dá as ferramentas, naturalmente você cria outras ferramentas para que as pessoas decidam o que vai ser feito ali. O Ethereum é o que tem mais desenvolvedores, assim, disparado, eu estou falando de 10 vezes, estou falando de 100 vezes mais desenvolvedores do que qualquer outro protocolo. É o protocolo que foi mais testado, é o protocolo que tem mais aplicativos, né? Se eu fosse botar aplicativo descentralizados, ou como eles chamam de dApps, e é o que tem mais tempo.
Então, assim, na minha visão, pensando nesse mundo multi-redes, ou como a gente chama no mercado cripto, multi-chain, o Ethereum hoje, ele tem um papel central e acho que pelos próximos, pelo menos 5 anos, ele vai ter um papel central. Todos esses protocolos que você citou, que são outras possibilidades de internet, eles são competidores que, na maioria das vezes, se pautam em entregar um protocolo mais rápido. Assim, a ideia dele é essa, o Ethereum A Sol, falha. por exemplo. A Sol, por Que exemplo, é daí o caso caiu desse. outro dia pela quantidade de acesso. De acesso. E esse que é o ponto. Assim, nenhuma crítica ao protocolo, acho que a tecnologia vai acontecer isso, né? Você é novo, você não sabe. No papel aguenta 400 mil transações por segundo. Putz, sei lá, a rodovia aguenta se um carro passar do lado do outro, ninguém tentar atravessar ninguém, passa uma quantidade de carro. Mas agora bota todo mundo lá para rodar. No primeiro que virar, você já acabou essa sua lógica de quantos carros passam por ali. E a mesma coisa quando a gente vê essas plataformas, né? Elas visam, de alguma forma, trazer para a internet ou trazer de maneira descentralizada organizações, trazer possibilidade de criação de projetos dentro, assim, trazer automação. E aí o limite é de fato infinito. A gente tem 2 vertentes hoje, ou 3 pelo menos, bem fortes na minha visão como analista. A de finanças descentralizadas, não sei se todo mundo está ok com o termo. DeFi. Você não sabe o que é? Não, eu já ouvi falar no código, mas eu não sei o que é. Depois vale a pena. Depois eu falo DeFi, jogos e NFT. São 3 coisas bem discutidas. Só pra gente, então, fazer a tradução. Vamos Se ninguém não organizar isso desligou aí. esse podcast até agora, vamos juntos. Vamos juntos. Se você não tá entendendo, não tá pegando, me dá uma chance que a gente vai tentar trabalhar juntos isso aqui. Temos essa primeira camada, que você chamou dos cabeças de chave, tá? Uhum. Agora a gente está entrando nos caras que podem se desenvolver dentro de cada um desses cabeças de chave. Perfeito. Que é isso que ele está falando. Então, são as categorias que podem ser desenvolvidas dentro de cada uma do que eu chamei de internet. Mas você pode fazer todas elas Isso. embaixo de cada um delas menos o Bitcoin ou não? Isso. Cada um tá... Isso. Todos os exemplos que ele deu, você pode fazer uma dessas. Então, primeira categoria, e a gente vai trabalhar nela agora, DeFi. Aí a gente vai numa cada uma. Daqui a pouco a gente chega no joguinho que é do momento. Maravilha. DeFi é o nome curto ali para finanças descentralizadas. E a ideia por trás de quem cunhou esse nome era justamente opor ao sistema centralizado que a gente tem hoje. Uhum. Então, qual que é a visão desses caras que estão criando essas estruturas? Eles querem criar um sistema financeiro transparente, mais justo e mais eficiente do que a gente tem hoje. Uhum. Então, a possibilidade de você tomar empréstimo, de você fazer negociações, já está online. Você pode tomar empréstimo dentro de uma estrutura dessa e também você pode fazer negociações como numa corretora. Você pode trocar uma criptomoeda por outra. E aqui já tem uma vantagem muito clara. Hoje você precisa do intermédio de moeda fiduciária para trocar uma ação da Petro por uma ação da Vale. Moeda fiduciária é real, dólar, as moedas que a gente conhece. Perfeito. Tá bom. E no mundo de exchanges descentralizadas, que é o mundo de DeFi, Uhum. você troca uma coisa por qualquer outra. Mas, por exemplo, assim, eu sou correntista de uma corretora de cripto. Uhum. Quando eu tenho que mandar reais pra lá, fica reais. Aí eu compro uma cripto, eu compro qualquer uma delas. Quando eu vendo, o dinheiro continua lá dentro. Para mim, eu não sei em que dinheiro tá isso. E aí eu, no mesmo ambiente, compro por outra. Uhum. Não, mas você pode fazer direto, Teco. Você não precisa vender o teu Bitcoin para comprar Ethereum. Você pode trocar Bitcoin diretamente por Ethereum. Se converte. Você faz o... Sério? É. Sim. Mas Não, por trás ele funciona, ele faz essa troca que você tá fazendo. Troca por dinheiro Tá, e volta. Mas você nem vê, se você não quiser ver. você nem vê. Na exchange normal você consegue fazer isso. A diferença é que na exchange descentralizada, Uhum. você não tem limites. Porque, por exemplo, hoje o mercado cripto, por exemplo, no mercado Bitcoin da vida, ele só é negociado lá dentro. Você só negocia ou só troca os ativos que tem lá dentro. Uhum. Quando você vai para o mundo descentralizado, ele é o que o pessoal define como a Faria Lima numa API. Não existe uma trava, assim, se eu tô numa outra exchange, tipo uma Binance da vida, Uhum. eu não preciso pedir licença para acessar os ativos que tem dentro do mercado Bitcoin. Uhum. Porque tá todo mundo nesse mesmo layer. Tá Uhum. todo mundo dentro do Ethereum. Então, o que eu preciso de fato é acessar esse contrato inteligente. Eu não preciso pedir licença para você. É Uhum. permissionless, é permissionado, né, que eles falam. Qualquer um pode entrar nesse negócio. Então, se eu quero negociar, trocar um token, um ativo que eu tenho na minha plataforma, mas por outro que eu não tenho,
eu simplesmente vou chamar meio que tipo um programa e trocar por você. No sem mundo, você perceber. no mundo das criptos, toda cripto é moeda. É meio isso. E Uhum. com ela eu compro e vendo o que eu quiser Sim, dentro desse universo. tudo é ativo e tudo é dinheiro. Exatamente. Perfeito. Falamos de DeFi, vamos falar de outro agora. Pode Não, mas Sim. o DeFi também é legal que ele funciona como é um banco descentralizado. Sim. Você vai lá, os investidores, os poupadores colocam lá suas criptomoedas e tem rendimento, tem um yield. E essas criptomoedas, e aí do Tipo, lado... tem uma renda fixa de cripto? É. Sério? Sim, Sim. tem. Sim, Caraca. yield. Você pode emprestar e outra pessoa toma do E outro a lado. pessoa também toma crédito. Ela toma dinheiro emprestado. Mas e quem é que deve. checa se o cara pagou, não pagou? Protocolo, né? Protocolo. E nesse caso específico, Mas você vai ver no teu aplicativo. os empréstimos são colateralizados. Ah, Tem a garantia. Você tá dando, assim, vamos supor, eu sou um investidor que acredito muito em AXS. Pô, não quero me desfazer. Mas, pô, eu queria tanto comprar aquele ativo, mas não quero vender AXS. Eu dou AXS como garantia, no protocolo eu travo, ele me dá o dinheiro em dólar e eu compro qualquer outra coisa que eu quiser comprar. E a garantia é XS. E a garantia é XS. Se chegar no limite ali de, o preço que você pegou chegou próximo do valor, ele te executa. Ele vende seus AXS compulsoriamente e você tá liquidado. Quais são algumas moedas de exemplo de DeFi só pra gente ir exemplificando? Não necessariamente que você goste ou indique, só pra... assim como a gente exemplificou aquelas cabeças de chave, agora a gente exemplificar as DeFis. Olha, mais robusta, com mais tempo de estrada aí, a Uniswap, que é meio que um mercado Bitcoin descentralizado, ou seja, a uma Uni. exchange, é a Uni. A Aave, que é um protocolo de empréstimos, como a gente mencionou aqui agora. E a Synthetix, que é um protocolo de sintéticos, né, de derivativos de cripto. Agora vamos pras criptos de de joguinho. Eu quero ver. As de joguinho é a mais fácil de entender e acho que você entendendo essa, você entende todo o resto. Pelo menos foi o meu caminho. A de joguinho é a mais fácil. As game coins, é isso? Então me explica aí. Não, imagina. Não, explica porque eu acho que você vai explicar melhor Você- do que eu, né? Eu tô usando uns termos tentando popularizar, porque na minha cabeça. O joguinho é comum, que a gente joga cartola, mas a gente não precisa falar do cartola especificamente. Mas eu entendi, por exemplo, o hélice, ou entendi, ou mesmo a XS. Eu jogo. Quando eu jogo, eu ganho moedinhas do jogo. Eu posso comprar, por exemplo, no FIFA, eu quero comprar um jogador, eu entro com o meu dinheiro para ganhar as moedas do jogo, certo? Sim. Então a moeda do jogo passa a ser comprável, transacionável. vendável. Por exemplo, quando eu ganho aquele jogo, eu ganho mais. Se eu posso voltar e trocar pelo real ou por dólar, ela passa a ter valor, a moeda do jogo. Mas a moeda do Então- jogo é finita também ou não? Depende do Pode jogo. ser ou pode não ser. Depende do desenho econômico que o cara fizer. Ou a partir daí é contigo. Já Beleza. expliquei. Assim, o que eu acho mais interessante nos jogos, e foi uma coisa que a gente fica muito claro pra gente depois de você entender a história desse negócio, é que assim, já existia a necessidade do jogador, desses jogos que você precisa dedicar a vida, né? Que você constrói uma história dentro de um metaverso, né, dentro de um jogo lá dentro, a necessidade de ter posse dos bens dentro do jogo. Então, exemplos, 2 jogos que a gente estudou bem, o World of Warcraft e o Tibia. O World of Warcraft é um jogo de mundo aberto em que você faz uma série de atividades e as atividades que você faz lá dentro, você ganha o que eles, acho que se não me engano era W Gold, que era o World of Warcraft Gold. Esse dinheiro, lá dentro, você forja os seus itens. Então, lá dentro do jogo tem um lugar que você vai, 1000 negocinhos, dá uma garrafa. Legal, tem uma garrafa, maravilha. Teu filho não jogava Fortnite? Meu filho é fanático em Fortnite. Fortnite. Então, você não tinha que, de repente, ele ficar te enchendo? Pô, pai, precisamos Comprar comprar uma isso roupinha. aqui porque eu quero comprar não sei qual cinto, qual arma. Aham. Então você botava a grana lá. Aí você ganhava Fortnites, Aham. moedas, sei lá, não Uhum. sei qual é o nome do Fortnite. E aí é isso que ele tá Ele falando. tem esses Fortnites no joguinho dele. Tem. E vale grana? Ele A pode partir do vender no ponto que você mercado, botou né? lá, e se no joguinho passar a ganhar ou perder essa moedinha, e você puder trocar, fazer o caminho inverso, Tipo, sair talvez- do joguinho Talvez para eu o esteja dólar, rico sim. e não saiba. Mas não tem criptomoeda no Fortnite. Não tem no criptomoeda. porque ela não tem É o essa jogo volta. errado. E tem que jogar o Só Axie. tem a ida. Tá. Só tem você botando dinheiro. Não tem a volta, Isso, que exato. que é vender a moedinha do jogo pelo dinheiro. Até tem um mercado secundário disso, né? O pessoal- Acho que esse que é o ponto, porque já era uma necessidade do jogador. Quando você olha o World of Warcraft, as pessoas faziam os itens, então assim, você ficou um cara muito forte lá dentro, com vários itens, você é super fodão. E você fala assim, putz, cara, tem tanta coisa nesse jogo e eu quero vender uma coisa pra alguém. O jogo não te permite trocar por dinheiro. Então o que você podia fazer era doar pra uma outra conta, só que óbvio tem uma TED envolvida ali, porque eu não vou ficar trabalhando de graça você que eu forjei esse item. Uhum. É a necessidade do jogador.
Aí quando a gente olha pro Tibia, tem um experimento bem interessante que dá um insight legal pra gente pra entender que NFT em jogos veio pra ficar. Que é, os caras criaram dentro do Tibia, não tinha a moeda, porque nesse caso do World of Warcraft você podia trocar por alguém por WGold. Dentro do World of Warcraft, você tinha, dentro do Tibia, você achava os itens. Você vai procurando, andando de um lado pro outro, você achou um item. E aí o item era muito raro, porque probabilisticamente eles programam o negócio pra ser, vai sair um em cada 10 milhões de interações. O cara recebeu esse item. Putz, tem um cara que quer pagar, eu faço uma TED com ele. Os criadores do Tibia perceberam isso e falaram assim, legal, vamos criar uma moeda dentro do jogo. O problema é que a moeda não era produzida, né? Ela era comprada do jogo. E aí o jogador comprava, e óbvio, assim, você não vai assumir um passivo como empresa de 1 bilhão de moedas a $1, sendo que tá no jogo, e se todo mundo quiser comprar, você quebra a empresa. Ou Ninguém quer vender. assumir esse passivo. Você só vende. Você não compra, como você falou. E aí o jogador falou, putz, beleza, eu vou continuar fazendo a TED. Ou seja, você criou um mercado que se matou porque não tinha conexão com o real, não tinha conexão com dinheiro de verdade. E esse insight é interessante para entender do porquê que tão febre isso. O que é o jogo, o Axie Infinity? O cara criou um jogo que consegue atrair jogadores que no primeiro momento vão estar ali por dinheiro e criar uma massa crítica suficiente ali dentro de hoje 1,7 milhões de jogadores diários, tô falando, não é total, tô falando de gente que entra todo dia lá, são 1,7 milhões de jogadores, que cria a possibilidade de você sair de uma empresa de 63 pessoas e ter no caixa agora 1,3 bilhão de dólares, só com o jogo. E o melhor disso tudo é que assim, que acho que o pessoal tá começando a scratch the surface ali, que é um mecanismo de atração de usuário com custo de aquisição zero ou negativo. O que eu quero dizer com negativo? Todo usuário que entra lá, ele é impelido a naturalmente, talvez, possivelmente, comprar um token. No momento que ele compra o token dentro da plataforma, ele é uma pressão compradora. Assim, dado as devidas proporções, o preço deveria subir. O jogo, ele tem um tesouro, tem um caixa nesse token. Então, ele não gasta nada pra atrair o cara. O cara entra, compra o AXS no limite, uma quebra, obviamente. E pode desistir de jogar no dia seguinte. Pode desistir de jogar no dia seguinte, mas ele deu valor pro tesouro do que o cara tem. Tipo, hoje, 31% dos AXS estão na mão da empresa nesse tesouro que ela pode investir. Dá mais ou menos esse 1 bilhão de dólares para você reinvestir no jogo. Você foi financiado pelos seus próprios jogadores naquele momento. Ali você virou um banco central. Tipo, ele tem ajustes pra fazer do tipo, putz, não posso inflacionar muito isso aqui, porque senão não atrai muito jogo. Não posso deixar muito caro, porque senão o jogador não vai querer... não compra o token. Não compra o token, sabe? Tem um ajuste fino que esses caras estão fazendo. Uma pergunta que você vai adorar responder. Desde que você indicou a XS, quanto ela subiu? Ó, tava 55 centavos de dólar, hoje a gente tá falando de 75 dólares. Mais de... Eu comprei a XS e já vendi já. Mais de 100 vezes, 120 vezes. 120 vezes. 120 vezes. Veio um rapaz ontem aqui, o Cara, no o meu cara mo- ficou milionário com esse negócio. No eu meu vi isso aí. mundo, eu ainda tô me acostumando com Me isso. mostraram Não essa posso ver uma planilha coisa dele. subir- não posso ver alguma coisa subir 20% na minha frente e não fazer nada, cara. Então Isso- você nunca vai dar uma porrada Não, dessa. calma, cara. Eu tô aqui há um mês, cara. Me deixa eu errar. Me deixa eu me acostumar com essas coisas, pô. Beleza. Então esse é o Gamecoin. Esse é o Isso. game. Tá. Então tem DeFi, tem o Gamecoin, DeFi. DeFi. E o NFT. Em alguma instância o NFT se... E o Coringão. Aquilo. E o- Não, e tem os utilities também, né? É, Pô, tem tem os Fan utilities. Token. Perdendo dinheiro com o Coringão. Fan token? Comprei, cai, só caiu. Não, esse comprou na troço aí. alta, justo você. Comprei, foi na emoção. Mas tudo bem, William. Isso. Não, o Nos William veio aí, devolverá. pô. Perdeu numa ponta, ganhou no domingão. A vitória com o Palmeiras já valeu. Bom, a pô. grosso modo, qual mais tem? Então tem É. essas do Corinthians, os fans tokens, né? Os tokens, assim, de Que é um- NFT que é um- mesmo. que é um colecionável. utility token. Aham. né? Utility, perdão. Uhum. Assim, tipo, você tem algum benefício e só serve mesmo pro fã mesmo, de fato, assim. Eu vejo como um grande instrumento de criação de comunidade, né? Então, assim, putz, você tem um token e você vai possivelmente poder voltar, tipo, olha, a camisa do Corinthians vai ser essa ou essa. Putz, imagina o quanto Só você quem tem pode... token pode votar. de Isso. ownership que você cria, assim, pô, eu não sou sócio, mas eu tenho token. Ou seja, você vira sócio de uma maneira mais fácil para decidir aquelas coisas que são detalhes. No limite, você pode, assim, se você quiser dar mais valor pro token,
trazer mais poder de arbitragem para esse cara que tem. O Cruzeiro token. colocou valor de venda futura ali dentro do token, Dentro do né? token. Colocou uns jogadores ali. Tem isso? Tem, Isso. ele Vai ser colocou outro- 300 jogadores da base, se não me engano, e falou, cara, No token. 5% do que a gente Então, é um valor. que a gente vender vai virar, enfim, vai ser revertido pro token. Aí você cria uma... Isso. Aí é um outro mecanismo. Você usa a Aham. mesma ferramenta para um outro mecanismo. E um de os fã e outro. utilities? Os utilities são uma derivação disso, né? Então você tem o termo utility ele existe para contrapor o termo valor mobiliário, token como valor mobiliário. Então você tem uma Que fichinha é o security, né? Que é o security. token e utility token. Utility Essa é token. outra classificação. e o utility é uma classificação, né? Então Isso. é Utility meio e que assim, security. Então explica você aí, vai André. fazer uma quermesse, você não tem dinheiro, você fala assim, fulano, a gente vai fazer uma quermesse, a gente vai fazer um monte de coisa aqui, eu preciso do dinheiro antes, então eu vou te vender as fichas que você vai usar nessa quermesse antes. Então, cara, quanto você quer comprar? Eu vou comprar R$100. Legal, pra você que vai investir no negócio, eu vou te dar 10% de desconto nesse negócio, porque você tá apoiando no começo. Na hora vai ser vendido a R$1, você vai pagar 90 centavos. E daí eu faço o que eu te queria Aí fazer. você pegou o dinheiro, você construiu a quermesse, todo mundo pode pegar aquele dinheiro e usar lá dentro, sabe? Tipo, porque vai valer aquele valor lá, dado as coisas que você vai vender lá dentro. Esse é um meio de se financiar. Principais que Isso. vem à cabeça de nomes. Putz, assim, por definição mesmo de utility, se a gente pensar até no Ethereum, ele é um token utility. Quem financiou esse negócio lá no ICO estava esperando usar a rede depois. Então, assim, eu vou ter dinheiro para conseguir usar a rede no futuro. Que é essa quermesse, né? Esse grupinho ali, que só consegue usar o Ethereum quem tem Ether. Né? Muito bem. Cara, eu quero Respira. dizer o seguinte, eu entrei com 50 perguntas, agora já tem umas Mas tem 5 que terminar a mil. analogia. É, porque Não, vai. Não, ele falou do utility token, até agora queria fala do atrapalhar. security token na quermesse. Beleza, security Aí- token na quermesse. É a mesma coisa, só que eu falo pra você, falando, você vai me dar o dinheiro e ele não é que ele vai valer R$1. Você vai participar dos lucros dessa quermesse. Então eu vou vender pra todo mundo. Se você quiser comprar lá o seu milho, você vai ter que pagar também. Uhum. Mas o percentual do que eu ganhar vai pra você, vai correr pra você. E aí você tem essa possibilidade de trazer a mesma analogia que você tem para ações, que é um valor mobiliário. Você tá no risco do cara, você tá correndo o risco do cara. Esse exemplo que você está dando é vida real, né? É vida real, assim. Vida real que você diz, existe assim alguma coisa nesse sentido? Sim, eu tô participando de um lucro de uma coisa de verdade Isso, ali. exato. Isso. Tá, exato, você tá participando de uma coisa de verdade. tá. Coisa de verdade. Não, coisa de verdade assim, porque... Um negócio e tal. Um assim. negócio econômico. É que né? hoje a regulação não permite que você faça isso sem criar uma série de amarras ali que impossibilitam aproveitar todo o potencial. Uhum. Mas, tecnicamente falando, o token, essa estrutura de blockchain, ela é muito mais eficiente do que a gente tem hoje, né? Uhum. Só pra você ter uma noção, o fato de ter uma única plataforma que você vai agregar tudo, a possibilidade de você entender o cap table da sua empresa é instantânea. Uhum. A possibilidade de você distribuir dividendo e averiguar que chegaram naquela carteira especificamente é instantânea também. Por isso que o BTG fez testes lá e falando até com o Portilho lá, assim, tá muito claro para eles que é isso. Falta regulação. O sistema, hoje, ele é mais eficiente do que a gente tem, por exemplo, na B3. Tá, começar a fazer as perguntas Isso, do agora meu pai e todo da mundo minha sabe mãe. tudo, todas as coisas estão no tabuleiro, todo mundo entendeu tudo, mudamos a vida de todos os nossos ouvintes. Não, agora eles têm dúvidas. não. Agora... Sim. Porque é o seguinte, eu queria que você começou a falar a história lá de quebrar paradigma, eu acho que era bom, você falou uma só, mas eu acho que isso, a gente parte de tudo isso, né, porque no mundo antigo, né, o tradicional, o convencional, a gente sempre tem as mesmas perguntas, a história do lastro é uma delas, a história do que na vida real, o que é isso, né? O que eu tô comprando, né? De fato, isso aqui serve para quê? Você compra uma água para matar a sede. Quando eu compro a XS, você explicou, é para jogar o joguinho. Uhum. Mas tudo tem uma utilidade de fato. E a outra pergunta é, essa história de se deu problema, se é tudo desregulado, se é tudo não centralizado, não regulamentado, se der problema, você reclama pra quem? Como é que se faz isso? Assim, tudo tem uma utilidade, não dá pra afirmar, assim, tem muita coisa que é esquema, que é golpe, né, assim, acho que tem umas coisas assim, mas as coisas que se propõem a ser sério, existe alguma coisa, óbvio, que você tá comprando, né, então acho que você falou isso, quando você tá falando, por exemplo, eu vou comprar a Uni, que é um token de uma plataforma descentralizada, de uma exchange descentralizada, você tá comprando ali a possibilidade de arbitrar sobre a governança daquele negócio. No limite, dentro da governança, você pode arbitrar, inclusive, sobre
cara, vou querer receber um percentual do que vocês fazem aí de taxa. Uhum. Se você fosse conseguir ser uma espécie de sócio. Se você fosse no meu relevante ali, você Exatamente. poderia fazer isso. Exatamente, esse que é o ponto. E aí a sua segunda pergunta era? Se der Quem algum você problema reclama? Se der algum para problema. quem reclama. Isso é uma... Eu acho que, assim, a discussão sobre descentralização e centralização é muito essa, assim. É sempre um espectro desse tipo de coisa, assim. A gente fala muito de descentralização, mas até para quem tá dentro, existem algumas discussões que, cara, isso não é tão descentralizado. A equipe tem algum poder por trás daquilo. A gente tá numa transição, né? Assim, eu diria isso, assim. Não estamos lá tão descentralizado e não queremos ser descentralizados na questão do ethos do mercado cripto. Você realmente não tem para quem reclamar, mas é tudo possível de ser verificável ao longo do tempo. Ou seja, não é que eu vou verificar o que está acontecendo hoje. Pode aparecer uma tecnologia futura que me dê mais rastreabilidade das coisas, eu posso voltar atrás e entender se alguém fez uma cagada lá atrás, assim. Uhum. Acho que para quem está fazendo alguma coisa errada com cripto hoje, assim, você não está correndo risco, talvez, desse ano ou do próximo ano. Você está correndo risco da próxima década, de alguém entender algum mecanismo e Voltar atrás e voltar acessar o atrás e te achar, histórico. porque está tudo registrado, assim. Inclusive, quando você fala assim, tem algum problema, é que é tão aberto ou é tão livre mesmo que a gente que trabalha no mercado financeiro tradicional não está acostumado com esse tal livre mercado de fato. Uhum. Assim, o circuit breaker dentro da bolsa, ele é uma proteção para o investidor, mas de qualquer maneira é uma maneira de intervenção. Quando você repudia talvez uma espécie de controle até da questão da moeda fiduciária, do tipo do real que você pode imprimir infinito, do dólar que você pode imprimir infinito, e a última crise está para provar isso, o mecanismo programado e hard, duro, né, assim, não muda porque é um consenso daquilo, ele até é superior que aquilo. Óbvio, você vai ter alguns problemas no caminho com isso. Uhum. Porque o livre mercado, assim, se eu comprei um fundo comprei 10 milhões de Bitcoin, eu não tenho nenhuma amarra, assim, eu posso vender amanhã esse negócio e não preciso avisar de fato para ninguém. Uhum. E isso é de fato livre mercado. Você não tem como para quem reclamar, mas é tudo verificável. Só para te dar um pouco de contexto disso, existia uma plataforma que vendia NFTs, existe ainda, né? Chama OpenSea. E ela vende esses NFTs e tudo mais. Como é tudo Depois tem regis- que explicar o que é NFT. Ah, beleza. Continua. É uma espécie de arte digital, né? Então você compra o direito de ter posse daquilo. Você pode dizer que tem posse de uma arte. E ele vendia esses direitos, né? Você está vendendo na plataforma, tudo por meio do blockchain e tudo registrado. Um cara do Twitter, um analista, puxou os dados das últimas vendas desses NFTs e descobriu que tinha um endereço que comprava os ativos minutos antes e revendia. E ele conseguiu ligar esse endereço a um dos fundadores do projeto. O cara tá fazendo front running. Front-running. O cara tava fazendo front-running. E, tipo, não existiria a possibilidade de uma pessoa externa a uma exchange, a uma corretora, descobrir isso. Uhum. Só que em cripto você tem essa possibilidade, porque tá tudo de maneira descentralizada. Esse cara provavelmente nunca achou que ia ser pego, mas alguém foi lá e pegou o endereço dele e falou, beleza, vou ver todos os endereços que esse cara negociou lá atrás. Agora eu vou ver todos os endereços que esse cara negociou, com quem ele negociou. E ele conseguiu ligar ao nome do cara. E isso é o que a gente chama de, tipo, a auditoria, o fato dela estar aberta, qualquer um pode fazer. Então, se você tem alguma dúvida sobre alguma movimentação estranha, se o organismo estiver aberto, todos somos vigilantes, né? Ou no limite, quem entende esse negócio. Mas é uma questão para mim, acho que, voltando à pergunta, assim, de entender que a gente hoje trata de um negócio de cobertor curto, né? Você está abrindo a possibilidade das pessoas serem dono do seu próprio dinheiro, mas você tem o risco de que você perder, você não consegue recorrer para ninguém, se tiver numa posse sua, e no limite, você está num organismo vivo, totalmente aberto, em que as leis do mercado vão prevalecer sobre qualquer vontade que você tenha. São 21 milhões de bitcoins? São 20 milhões de bitcoins. Você perdeu o acesso? Você perdeu o acesso. Tem pelo menos ali uns 5 milhões de bitcoins perdidos, e o que sobrou é o que você tem para comprar. Então, assim, é bem aberto a regra e como você pode ver quem que tá movimentando aquilo. Tá, só uma última pergunta, só pra não perder o gancho. O Ethereum é uma criptomoeda ou é um criptoativo? É um criptoativo. Criptoativo, beleza, ótimo. Criptomoeda tem Bitcoin e mais um monte. Sim. Que não tem nada embaixo delas, porque são... Isso, perfeito. Perfeito. Beleza. Por que a gente fala tanto do Bitcoin se é uma criptomoeda, não tem nada embaixo dela, e se por ser esse nome de moeda, nos leva a imaginar que tem que ter valor de
de transação, de troca, de pagar uma coisa ali. Aproveitando a deixa dele, pegando carona, até já pra todo mundo tá curioso em investimento, o que eu vi. Por que o Bitcoin continua mandando em todo mundo? Ou seja, se o Bitcoin sobe, todo mundo sobe, se ele cai, todo mundo cai. E tem, terceira Eu vou pergunta que tem esquecer, a eu vou ver. perguntar de novo. Tá? Não, então segura, vai dando teco que Essa tem prioridade. métrica que se usa muito, que é a tal da dominância do Bitcoin, hoje é 42, né? 42. Que é isso aí, 42% do valor de todas as criptomoedas é Bitcoin. E essa é uma métrica que os analistas ficam toda hora olhando e justificando o quê? Não sei que dominância inteligência dele. você tira dessa dominância do Bitcoin. Legal. Eu vou perguntar de novo. Vamos lá, vai. Cara, aqui tem que trabalhar. A sua pergunta era sobre, tipo, por que que o... Bitcoin é uma criptomoeda, tem outras criptomoedas que não tem nada embaixo dela, mas quando a gente fala em moeda, a gente pensa em transação. Sim, Comprar um hambúrguer. Comprar Comprar um beleza. hambúrguer. Esse é o conceito que foi colocado nesse documento inicial do Bitcoin. Então, assim, a definição dele é uma moeda digital, peer-to-peer, né, ponto a ponto, né, você pode transferir sem a necessidade de um intermediário com um supply finito. Essa é a definição básica dele. Só que para mim é como se você trouxesse para o mundo, apresentasse o fogo. No primeiro momento, você fala, putz, vou me defender dos animais aqui, é isso que eu tenho para fazer. Depois você fala, cara, se eu esquentar o alimento aqui, no meu dente não precisa ser tão forte, então eu vou comer até mais velho, eu conseguir comer carne. E aí depois fala, putz, eu posso forjar outras ferramentas, né? É isso que aconteceu com o Bitcoin. A proposta inicial dele ali de ser uma moeda digital, ponto a ponto, ela foi a primeira coisa que foi entregue. E o fato de você ter encontrado outras narrativas e outras utilidades para esse negócio foi justamente pelas outras características que ele possui. O fato de ser limitado entrega essa possibilidade de escassez digital. O fato de ser auditável entrega essa transparência para que qualquer pessoa no mundo que conheça o protocolo consiga auditar para ver se está tudo ok. O fato de ter um minerador na outra ponta faz com que você crie uma rede de incentivos para que as pessoas apoiem essa rede. E aí você consegue trazer a definição de Bitcoin desde o cara que criou a escassez digital até uma moeda de curso opcional das pessoas, né? E também a possibilidade de você ter um ativo verificável que tenha 20 milhões e que seja uma reserva de valor no futuro ou de fato retenha valor, porque vai ser a única coisa que a gente tem que não é escasso, que é escasso, desculpa. Então, assim, para mim a definição é essa, assim, não dá pra gente se prender em alguma coisa. Talvez dali a 5 anos, 10 anos, a gente de fato tenha o Bitcoin como reserva mundial, porque é apolítico, não tem país, não tem ninguém. Isso vai ser uma vantagem talvez no futuro. Puta, eu não quero usar o dólar porque eu odeio os Estados Unidos, mas tem que usar. No limite, se as pessoas começam a migrar para alguma outra reserva, e isso não é claro para as pessoas, porque a gente nasceu com dólar, né? Só que não existiu dólar sempre, né? Então essas coisas mudam recorrentemente. Esse exemplo do fogo é ótimo. Foi ótimo. Fala, Caio, você perguntou também, sobrou Da aí alguma dominância coisa da da importância. pergunta? Porque a sua pergunta era por que Quando ele sobe, todo mundo sobe, quando ele desce, Isso não desce. tem muito a ver com isso, então, sim. por que ele domina o mercado de criptomoedas e por que esse indicador 42% agora é importante? E O que ele nos diz? E pra botar mais fogo na história, acho que vai dar pra juntar numa boa. Você, na sua carteira, se eu não tô enganado, não que você precise falar sobre ela naturalmente, você não deu saída dos ativos, mesmo com a queda. O Bitcoin estava em 49, 50, 51 e ele caiu para 40 e tal. Até vou abrir aqui, né, para as pessoas, que eu bati uma aposta com o Teco. Se o Ethereum chegar em 31 de outubro a 4 mil, eu ganho o almoço. Se não chegar, ele ganha o almoço. Bom, justo. Pô, já tô escolhendo restaurante. Ó. A gente tá nessa, até 31 de outubro. Legal. Mas então você não deu saída, apesar dessa queda aí de, sei lá, 20, 30%, né? Então junta as duas coisas. Beleza, a gente fez uma, assim, e até juntando a dominância, né? Assim, Isso. acho que não teve o Bitcoin caiu dos 65 para os 42 e a gente não deu saída ali naquele ponto. E, puta, analisando e tudo mais, eu vi esse dado da... Pra 30 mil. Mas que não caiu para 42. Sim. Aí a gente tava olhando lá, eu falei assim, cara, tinha uma coisa que chamava atenção, que era essa tal da dominância, né? O que a dominância mostra? O quanto percentual do mercado é Bitcoin. 42% significa que 42% do mercado, em tamanho de mercado, é relativo só ao Bitcoin. Então, assim, ele naturalmente é o cara que chama mais atenção. E aí, quando a gente olhou isso lá atrás, falou assim, cara, a dominância caiu durante 6 semanas seguidas. Essa dominância, ela mostra para mim que a euforia do investidor por outros protocolos na margem, por outros ativos... A tentação dele vender Bitcoin e comprar outras coisas... É grande. Então, assim, ele tá acreditando naquilo que é a mudança de paradigma, agora é a virada, meu Deus, acabou o Bitcoin, só vai existir outros protocolos e tudo mais. E quando essa confiança tá exacerbada, para mim,
não é um bom sinal. Porque o que eu penso? Assim, putz, o cara que fez as piores decisões de investimento naquele período é o que está ganhando mais dinheiro nesse ciclo, nesse momento do mercado. E ali a gente fez uma mudança defensiva, inclusive acho que falei para os assinantes, porque assim, todo mundo ganha muito dinheiro com isso. Então, passivamente você ficou sobrealocado se você não vendeu. Então ali para mim, pessoalmente, eu falei assim, puta, eu vou vender uma parte dos meus ativos, porque eu não quero ficar sobrealocado, e estava mais de 70% de alocação nisso. E a gente retirou uma parte da posição naquele patamar. Coincidentemente, no dia seguinte, esse negócio derreteu para os 30%. E assim, a gente ficou meio com receio de fato disso acontecer. O que voltou a dar confiança pra gente é uma coisa que a gente não dá para medir em dados, que são as ruas, né? Você conversando com outras pessoas. E o sentimento que eu colhi durante umas 2 semanas com amigos que não falavam comigo e provavelmente achavam que eu estava fazendo a pior coisa da minha carreira de envolver com cripto, falaram, vamos almoçar, vamos falar alguma coisa. E eu achei, o cara vai perguntar o que eu tô fazendo, viu, eu ganho dinheiro, quer saber uma coisa de mim? Não. Era uma galera da Faria Lima que quer montar fundo de cripto e tava só trocando uma ideia com outras pessoas e assim, tá na pipe, não é que tô pensando em montar, não, vou montar, já tô contratando esse fulano de tal, você acha legal e tudo mais. 11% dos Estados Unidos é cripto, né? Nossa, tá gerando uma demanda absurda, Sim. né? A quantidade de ETF, de fundo, de gestor que tá colocando dentro de fundo, além de montar fundo. Isso é impressionante, isso, né? E aí tem outras coisas mesmo que o dados on-chain que mostra. A dominância em si é uma coisa que a gente olha bastante, mas a gente tem sido até mais crítico em a analisar esses 42%, que assim, no último ciclo, a dominância do Bitcoin chegou a 36% e o ciclo se reverteu, né? Então a gente teve o 2017 de muita alta e 2018 de queda. E ali foi o mínimo que a dominância chegou. Então, assim, numa gestão de risco, eu não vou... Assim, o mercado não vai se repetir. Eu tenho uma ideia de que existem muito mais projetos hoje com fundamentos do que tinham em 2017. Então, é natural que no final desse ciclo, essa dominância do Bitcoin chegue até patamares menor que 36. Mas, pessoalmente, assim, putz, não quero correr esse risco de acertar o bumbum da mosca que vai ser 34,5. Não, baixou dos 40, cara, eu não quero ficar sobrealocado. Isso não como dogma do tipo, nada vai fazer mudar minha ideia nesse ponto. Tipo, não é isso. Inclusive é onde eu tenho analisado mais criticamente. O Ethereum hoje está no mesmo patamar que o Bitcoin estava lá atrás, a ponto de poder contar para essa dominância. Então, além da criptomoeda, tem um protocolo de contratos inteligentes e o depara disso é assim, em 2017 a gente só tinha criptomoedas. Em 2021 a gente tem o Avalanche, tem a Solana, que são contratos concorrentes dele. Então, assim, existe a visão, talvez, uma convergência do mercado cripto de que agora existam dois ativos, o Bitcoin e o Ethereum. Então, se isso for verdade, se essa narrativa for verdade, a dominância tem que ser em conjunto do Ethereum com o Bitcoin. Porque a gente tem tanto os desafiadores da criptomoeda lá atrás, quanto os desafiadores do Ethereum hoje, do contrato inteligente. Então, isso tem que entrar na conta. Assim, tenho definido isso para você? Não tenho. Não posso cravar para você e dizer assim, a dominância agora que importa é a do Bitcoin e a do Ethereum. Mas esses negócios se movem junto porque a gente está muito no começo. Para mim é muito uma frase que eu gosto assim, work but broke, né? Assim, tá funcionando, mas tá meio quebrado. O design é horrível de cripto no sentido de usabilidade, né? Assim, o desenho de como você usa, de como você toma um empréstimo e tudo mais, não é claro para as pessoas que estão no mercado financeiro tradicional. Então ainda não entramos numa fase de design. Quando a gente entrar nessa fase, o upside maior já passou. Mas o fato de ter essa dominância de 40%, tudo que é passivo, né, vai gerando uma demanda do tamanho também, né? Isso ajuda também a você, não ajuda você a postergar esse ajuste do tamanho dela, né? Sim, concordo nessa visão. E as coisas andam juntas, assim, por mais, assim, há um tempo atrás me frustrava muito. Falei assim, pô, tem coisas totalmente diferentes, assim, o Bitcoin não pode ser comparado junto com o Ethereum. Mas, cara, assim, eu como analista não tenho que estar frustrado quanto a isso, assim. Quando chegar nesse ponto, é o que a gente chama de decouple, né, assim, as coisas começam a se diferenciar, aí eu entendo que o mercado entendeu o que a gente entendeu desde 2017. Essas coisas são diferentes. A ideia hoje da gente estar criando carteiras temáticas, uma de NFT, uma de DeFi e tudo mais, é para esse futuro. Muita gente acha que, putz, você tá correndo risco, você é louco. Assim, cara, finanças descentralizadas, esse negócio vai ser o back-end, tipo, a estrutura, a base do sistema financeiro futuro. Não porque os incumbentes vão adotar isso de cara. Porque os caras que vão surgir depois, esse Open Bank, que é prometido aqui no Brasil há muito tempo e não acontece,
Porque precisa da regulação dizer vai e precisa do bancão falar assim, puta, agora você pode ir. Assim, existe uma defesa quanto a isso, de fato. E tem que ter, eu acho assim. Tipo, se tivesse um negócio desse da outra ponta, eu faria defesa. Só que se você cria uma estrutura que não tem essa defesa, você consegue acelerar os processos de maneira mais rápida. Isso já tem acontecido no mercado cripto. O fato de você ter código aberto e permitir que qualquer um possa copiar você, é basicamente olhar o Facebook do Zuckerberg e falar assim, eu acho que se eu mudar de azul para vermelho, eu consigo fazer melhor e se eu botar um botão de like enquanto ele não tinha. Uhum. Você pode ir lá copiar o negócio todinho, copy-paste, botar, ajustar essas duas coisas e lançar o negócio. Isso é horrível pro empreendedor. Péssimo. Todo o seu trabalho, aquilo tudo que te ensinaram na faculdade de você não poder copiar o seu amiguinho, aqui você pode. Só que é maravilhoso pro ecossistema como um todo. Você acelera. É profundamente chinês isso, na verdade. Assim, mas assim, o ponto Porque é que... tipo, o dono da ideia não existe. Sim, exato. E o cara que vai ser o campeão é o cara que consegue copiar e executar alguma coisa melhor. E isso cria uma celeridade nesse negócio que entrega esses ganhos exponenciais que a gente vê. Tipo, o fato do AXS ter dado certo hoje e ter atraído uma série de empreendedores querendo fazer jogos mostra um pouco dessa visão de que, cara, o cara vai copiar talvez o mesmo Economics que foi criado naquele token e só colocar um jogo que seja atrativo para um outro tipo de pessoa. Ô André, já que você falou de futuro, vai. Eu sei que você pode errar, tanto faz, é o que você acha hoje, né? O que você acha de melhor hoje está na tua carteira. Mas se for botar naquela imagem náufrago, eu na ilha e jogo aliás, a gente não vai entrar nessa história de como é que eu compro, como é que eu guardo, isso daí todo mundo acha roubado Assine e tudo a mais. Empíricos, assine o Crypto Legacy, que é a publicação de entrada do André. Perfeito. E você vai entender e aprender Porque tudo. assim, a princípio você pode ter a corretora lá, você compra, deixa o dinheiro lá, ou você baixa num pendrive para você guardar se você não quer que fique na rede, a grosso modo. Mas não é nisso que eu quero entrar. Mas se eu baixei no pendrive, boto numa garrafa e jogo pro futuro, não estou brincando, mas jogo pro futuro pro meu filho, tá? Já que você falou de futuro. Uhum. Então, se eu vou esquece a garrafa, se eu dou o pendrive e falo, filho, guarda isso e abre daqui a 10 anos. Eu boto nesse pendrive hoje, na sua opinião, Bitcoin, Ethereum ou algumas dessas outras que você falou, ou um conjunto dessas? Eu colocaria um conjunto. Eu não... o cripto é muito mais Numa plural. proporção metade Bitcoin, metade Ethereum, porque são as maiores, mais garantidas de continuarem vivas, e outras metade de vários riscos, porque elas podem dar 1.000, 2.000% e pagar todas as outras. Perfeito. É isso? É isso. Ufa. Então é bobagem eu perder meu tempo sonhando que o Ethereum vai explodir, o Bitcoin vai acabar. Bobagem. Aí depende, se você vende... Que eu quero isso. Não, se você vende Por com que esse 20%... ódio contra Não, o porque Bitcoin, agora que eu Teco? entendi o Ethereum... Porque o Bitcoin pra mim é difícil. O Ethereum eu gosto. Sempre gostei. Não sabia por quê, mas sempre gostei. Sim. Sempre foi Mas você simpático tá de acordo você, com o André, o então. Ethereum. Não, então é isso. Mas não, o que eu não gosto é dessa coisa que o Caio falou, que esse Bitcoin sobe, tudo sobe, se Bitcoin cai, tudo cai. Que aí me obriga a ter que torcer por Bitcoin. Eu não quero torcer Bitcoin. Mas o Bitcoin é bom na queda porque cai menos, mas na subida todos os outros são melhores, cara. Não, eu não quero. Não dá assim. pra fazer É operação... tipo ter que torcer pro Palmeiras ganhar Libertadores pra abrir um G5 no Brasileiro. Eu não quero isso. Brincando o Bitcoin com o Palmeiras. Entendeu? Não, eu não quero ter que torcer. Pode se acontecer, tudo bem, mas eu não quero ter que torcer pra isso, entendeu? Dá pra fazer long and short? Dá pra ir short? Dá. No Bitcoin? Meu Deus. Mas tem Então, instrumento faz um pra long and tudo. short. Ô André, por que todo mundo sempre que fala, talvez você fale isso, vai colocar dinheiro em Bitcoin, coloque pouco? Que é muito arriscado. Ah, e outra pergunta. André, agora essa pergunta a gente faz aqui. Agora o André é pessoa física. Quanto do seu patrimônio financeiro está em criptomoedas? Assim, da queda dos 65 para os 40 era 70, eu acho. Aí eu reduzi um pouco. Você vendeu lá em cima, conseguiu ou perto disso? Vendia 40 e depois eu comprei a 30 e alguma coisa, assim. Aí, assim, porque tem uma coisa muito... eu senti isso como É analista. difícil assim. pra você, porque você gosta tanto do projeto e tão apaixonado pelo projeto, como é que você se livra dele, né? Então, é que tem uma questão mais prática aqui, assim, se eu tivesse 5% do portfólio, não teria a dedicação que eu tenho como se eu tivesse 30%. Pra mim, o threshold aqui, pra ser analista do que eu cubro, é 30%. Eu não posso sentir menos dor que o meu assinante ou igual a ele e não ficar preocupado como se fosse meu patrimônio. Assim, eu entendi isso aos poucos, assim. Não existe a possibilidade de trabalhar aqui e eu ter menos de 30% do meu patrimônio, porque senão seria muito fácil eu falar, vai subir. Puta, fica tranquilo, cara, vai subir. Não, uma hora sobe, uma hora sobe. Pô, você tem 5% desse negócio, cadê? Não existe... Skin the game. Total. E se fosse 5%, não me sentiria skin in the game de fato. Então, eu vendi lá atrás, que reduzi para os 30%, que é o meu threshold básico. Acabei reduzindo passivamente mais ainda, porque foi caindo.
E no momento em que a gente já tinha a XS na carteira, no momento que a gente entendeu que estava gritante, porque o que aconteceu com a XS foi mercado caindo, o token no mesmo patamar de preço e o número de jogadores subindo 30% semana sobre semana. Naquele momento a gente aumentou a carteira que era acho que de 5% para 15% do portfólio e queria ter aumentado mais. Meu controle de risco não deixou aumentar, mas na carteira pessoal fui bem pesado. Hoje eu tô com Sua uma e casa... o Pai Nelson também. Hoje eu tô com uns 80%, eu acho, de Não, só cripto. vendeu, mão fraca, Vendeu. meu teco. Não sei, é que ele falou aqui, mas Eu troquei. se ele acha que não vai ser explosivo, mas se ele vende com 20%, qualquer coisa nesse mercado vai ser explosivo. Não, Mas mas a calma, referência dele é ação, né? Exatamente. E foi a primeira vez que aconteceu, porque eu comprei o meu primeiro criptoativo deve ter uns 30 dias, né? Foi agora. Foi agora. Aí foi um aqui, dia... no programa que ele se animou comigo. entendi. com o Dan, Aí um dia eu olhei e falei, cara, quando eu olhei tava subindo, sei lá, 20... Com o Justo você se animou também. Não, com o Justus é um head pessoal ali que me interessa. Mas o que eu sempre quis ter foi o Ethereum. Eu sempre gostei do Ethereum, não sabia por quê nem por nada. Sempre fui a favor do Ethereum e contra o Bitcoin, também sem saber por quê e por nada. Mas você acha muito perigoso alguém que está nos ouvindo colocar muito... Porque assim, a oscilação é impressionante, né? Tudo bem que a gente está, de novo, paradigma de bolsa, né? Cara, um papel subir 20% num ano é uma boa alta, né? Uma queda de 20% é uma boa queda. Em cripto, isso aí é praticamente um almoço, né? Tem razão. Você não pode esperar com queda de 20% e nem ficar entusiasmado com subida de 50%. Mas desculpa, é só porque você acha que as pessoas na média não aguentam, não é porque de fato você vê risco disso. Então, é que tem uma questão da casa aqui mesmo, assim. Tipo assim, o fato de eu não investir só 5 e investir os 30, porque eu acho que eu não conseguiria fazer a mesma qualidade de atividade se eu tivesse 5. O fato de eu esticar até hoje 80% é que eu consegui entender que eu aguento esse coisa, que eu tenho um pouco mais de visão sobre o que se desenha pra frente, assim. Então, eu quero tomar esse risco, assim. Uma pergunta na minha cabeça. O que me arrependeria mais? Chegar lá na frente e falar, puta, eu tava errado e perder 50% desse negócio, ou chegar lá na frente e falar assim, puta, eu tava certo. Essa na minha pergunta visão. é vital, essa pergunta. E aí, o que me arrependeria, o que me daria mais arrependimento? Aí quando eu respondo isso, fica muito claro o que eu tenho que fazer. Se eu perguntar pros dois, se é um bom momento desculpa, de comprar... isso serve pra tudo, pra você saber tamanho de posição em qualquer investimento, né, Caio? Isso. Porque é isso, cara. Se você tem uma ação que você acha que vai explodir, você coloca R$1.000, explode, você vai pra 2.000, pô, você vai se frustrar o resto da vida, né? Por não ter colocado mais. Lógico. Assim, às vezes é melhor você perder... Você tá realmente convicto? Né? Às vezes é melhor você perder dinheiro... Não é melhor. Às vezes faz mais sentido você aceitar que vai perder uma grana se der errado do que não triplicar, quadriplicar se você estava certo e colocou um valor pra valer, né? Sim. Se eu perguntar para eles dois se é um bom momento de comprar bolsa, os dois vão dizer sim, correto? Teco, Caio. Sim. Se eu disser para você que perguntar para você se estamos num bom momento para comprar Bitcoin, para comprar cripto, é sim ou não? Cara, o melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Não tô brincando, assim, que é Não, todo mas dia, é- assim, pra é mim isso. é isso, assim, num ativo extremamente volátil, existe uma estratégia muito simples de você ganhar nesse mercado. Comprar mês a mês compras parciais. Tem 1.000, vai comprar R$100 em cada mês. E estatisticamente é muito positivo. Se você faz esse dollar cost average em um ano, em 12 meses, em 86% das vezes na série histórica, eu fiz um cálculo que é tipo, comprei no primeiro mês de janeiro do primeiro preço do Bitcoin, aí depois comprei em fevereiro. Aí fiz um outro cara que comprou em fevereiro, 2 de janeiro e 2 de fevereiro. E fui fazendo isso, juntando todos esses caras que fizeram esse dollar cost average, em 86% das vezes esses caras saíram no lucro em 12 meses. Ou seja, a chance de você, histórica, de você comprar Bitcoin mês a mês, em 12 meses tá no diluir lucro. a volatilidade. Em 12 meses tá no lucro, é de 86%. Pra você ter uma ideia, jogar 12 jogos e ganhar 10. Se você faz isso, é a melhor campanha do que o próprio Flamengo do Jesus. Se você faz isso no basquete, você é a segunda melhor campanha, só perdendo pra do Golden State Warriors do Stephen Curry. Tipo, então eu tô te oferecendo um jogo em que em 12 meses, em 86% das vezes, você vai estar ganhando dinheiro. Se você esticar esse negócio para 24 meses, a chance sobe para 99,6%. Sério. É esse o jogo. Comprando todo dia 26, dia do meu aniversário. Todo dia 26. Todo mês, no dia 26, você compra R$100 de Bitcoin. Essa é a estratégia. Assim, De Bitcoin ou de qualquer... Qualquer ativo, assim. Esse estudo é óbvio de Bitcoin, porque você tem uma série histórica mais longa, mas
Como anda tudo junto, pelo menos hoje. Lembrando que nos ativos menores, e que a gente falou aqui, alguns deles têm uma vida própria e tem subidas e descidas e podem desaparecer também. Só Sim. pra É a isso. pessoa vai lá e aposta num joguinho, o joguinho pode acabar. Uhum. É uma boa. Só Tem pra não umas ficar louco. 10 mil criptoativos, né? Não é muito. Vai desaparecer quanto disso aí? 95%, assim, como foi a internet. Como Vai desaparecer. como foi a internet, como foi tudo. Vai ter um boom, né? Como todo joguinho também. Uhum. É a hora de todo mundo jogar, é a hora de Isso. desanimar, a hora de voltar porque vem uma segunda fase, uma segunda temporada. Né? O que me... A outra pergunta que provavelmente algumas pessoas mais analógicas como eu fariam. O que me fez vender a XS foi o seguinte, eu queria comprar um criptoativo, a gente fez aqui o programa com o Justo, eu falei, eu vou comprar. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, cara, o Dan já tinha me falado dessa XS, eu comprei. E comprei só porque apareceu na tela, eu nem sei o que que é, até hoje eu não sei o que que é. E aí ficou ali na minha tela as duas coisas. Aí um dia eu olhei e tava subindo 25%. Aí eu vendi. Mas sabe por que eu vendi, Caio? Porque quando eu cliquei, tava lá assim, subiu, sei lá, 17.000% no ano. Cara, não dá... Como é que você compra um negócio que subiu 17.000% no ano? Como é que faz isso, cara? Como é que eu quebro esse paradigma? E acho Entendeu? que isso afasta muitas pessoas mesmo. Pô, mas 17 mil? Eu falei, cara, eu tô pagando a conta aqui de alguém. Não, mas é que assim, sabe qual é a premissa que você tem? É que você fala de uma ação. Só que a ação passou, Seed, o Family, Friends and Foolish lá atrás, assim, é isso que você tá pegando. Todo esse negócio que ficou no dinheiro, e se você rodar aí o estudo, assim, isso é bem legal. Os últimos IPOs não deram tanta rentabilidade quanto os mais antigos, porque tá tudo morrendo dentro da Series A até a Series Z, sabe? Tá tudo morrendo dentro do private, tipo, não tá ficando pro gente pro IPO. E é isso que você tá pegando lá na ponta. O salto do 0 pro 1, ele é infinito. Claro. Ele é infinito. E mesmo assim você pode saltar do 1 pro 100 e ganhar muito dinheiro, e de 1 pro 1000 e ganhar muito dinheiro. Por isso que esse extremismo de 17.000%, 170.000%, não deve ser um crivo para você deixar de investir ou não comprar alguma coisa. Se você entender minimamente para onde aquilo tá andando, a gente aumentou a posição 3 vezes do que a gente tinha a XS, quando ela já tinha subido 10 vezes do que a gente tinha colocado o ponto, sabe? Tipo, e assim, você acha que vai subir mais? Cara, é um jogo que hoje tem market cap de 4 bi. Se eu anualizar o resultado dos últimos 3 meses dá 3. Tipo, não faz sentido esse negócio valer 4 bi hoje. Então, assim, tem upside? Tem pra caralho. É o maior upside hoje no coisa? Putz, eu acho que talvez tenha outras coisas maiores que eu ainda não identifiquei, mas pra mim, dentro do que eu considero saudável, é uma posição alta que eu tenho, tanto no meu portfólio pessoal, quanto nas sugestões que a gente tem. Vai vender a outra e comprar a XS. Não vou. Ó, posso falar uma coisa que me Ah. ocorreu agora? Fala. A gente faz essa piada com você desde que o mundo é mundo, né? Que você chega em casa e fala, vou ser ator. E a família fala, tudo bem, mas e vai... Trabalhar no quê? Não, Vai ganhar o quê? E a sério vai fazer o quê, né, na vida, né? Como se fosse tênis, né? Cara, imagina Ser cripto. em 2017, seu filho chegar assim, pai, eu vou ser analista de cripto. Cara, você leva pro médico. Então, gostaria de dedicar esse programa à pessoa que me indicou cripto em 2017. Eu sempre conto essa história. Raul Gazola, um grande abraço a você. Que eu estava nos bastidores de Força do Querer, novela da Visionário. Globo. Visionário. O Gazola falou, Dan, eu sei que você gosta de investimento, porque a gente falava disso, blá, blá, blá. Deixa eu te falar de cripto. Eu achei que ele tava querendo me enganar. Falei, Botar no não, golpe. Gazola, gente boa pra caramba. Falei, não, tem alguma coisa. Eu não acreditei em nada. Perdi, hein? Perdi uma bela grana, Gazola. E, enfim, depois encontrei ele na Disney gastando um cartão de Bitcoin, inclusive, pra pagar a Disney. Multimilionário. Deve estar. Onde quer que você esteja nesse momento, receba meu beijo e minhas desculpas por não ter acreditado em você de maneira mais... Aliás, deve acontecer isso mesmo com todo mundo ouvindo hoje a gente. Muita gente não deve acreditar, né? 7-1 da semana, Caio. Desculpa mudar de assunto tão rápido, só pra gente pular. 7-1 da semana foi a segunda-feira negra, né? Pois é. Onde tudo caiu na segunda-feira, nessa segunda-feira. Tudo, cripto, caiu tudo. E o bode na sala que colocaram, parece que tiraram um pouco o bode na sala, agora a tal da crise energética, né? Porque não bastasse a Evergrande lá e a bolha imobiliária na China, que também o negócio tá lá. E ainda agora o negócio da crise energética, que é até bem interessante. Inclusive, eu vi ontem um vídeo de um analista, a gente tá gravando hoje, quinta-feira, dia 30. Então eu assisti ontem, dia 29, um analista da Goldman Sachs, numa entrevista para
para Bloomberg, dizendo que a crise energética é a vingança da velha economia no mundo. E qual a argumentação dele? E é bem interessante. É muito bom. Ele dizendo que é o seguinte, nos últimos anos, assim, o capital foi sendo alocado ou transferido para essas iniciativas da nova economia. Para que você vai investir numa siderúrgica, numa planta termoelétrica, se você pode, sei lá, comprar uma participação no private equity do Netflix ou no próximo Netflix, Sim. no próximo TikTok. Então o capital foi indo sempre para esses projetos da nova economia e não se investia, houve um subinvestimento Na infra. que são projetos, puxa vida, claro, é um ROI menor, não é tão sexy, é um negócio de longa maturação, mas tem que ser feito. Então o capital Aí é politicamente incorreto ainda nos dias de hoje, né? top of it, você vai investir em exatamente uma termoelétrica, num gasoduto. Não, muito mais E sexy. o ESG, né? Como é essa coisa assim, exatamente. Tem até um questionamento ético de que esse investimento tem que ser feito. Só que, guess what? Cara, vai chegar o inverno agora na Europa e faz frio pra caramba. E as pessoas precisam se aquecer no inverno. E no final, assim, parece que teve menos vento do que estavam previsto lá nas eólicas, não tem o sol, os caras desligaram um monte de usina a carvão, meu Deus do céu, não me liga esse negócio porque vai poluir. Não pode, porque tem compromisso, né, de emissão de carbono, não pode ligar parte dessa, porque ainda por cima os reguladores colocaram esses pênaltis, né, o custo, o pedágio de você emitir carbono é alto, você ficou caro fazer isso. Só que chegou agora, cara. Incrível. O pessoal percebeu que tá subinvestido no sistema. E essa crise chegou agora. E agora? E agora, Teco? Agora vai custar caro, né? O ajuste é pelo preço, né? E ajuste é no preço. O ajuste vai ser A pelo energia preço. ficou mais cara. E a bolsa, Teco? E aí, que eu A faço? bolsa tá difícil, né? Tá difícil. O governo Continua- colocou mais um Então, bode. só uma coisa, o 7x1 foi todo mundo tomou um 7x1 na segunda-feira, todo mundo ficou mais pobre na segunda-feira. Eu tava viajando, nem Pô, o governo soube colocou depois. mais um bichinho na sala, agora temos 2 bodes, um elefante, um jacaré na sala ali. Tá difícil, né? Enquanto André, não resolver tirar. Bitcoin, cripto é uma diversificação de investimento ou é uma proteção do investimento? Diversificação. Porque isso é bom dizer, né? Porque quando caiu também. Né? Porque tem uma galera que achava assim, eu vou me proteger no Bitcoin porque ele vai subir de... Mas é Não, porque né? o ano passado... Quando cai, vai tudo. Mas é porque na Ele falou do pandemia... Evergrande, por exemplo. Na pandemia segurou, né? É que no Não, no primeiro momento caiu, né? Março caiu. No limite tem duas coisas, né? Um é a foto, outro é o filme. O filme é de correlação, diversificação. Eventualmente, esse negócio funciona de uma outra maneira, assim. No começo de 2020, que a gente teve o ataque lá foi no Irã, não foi? Que derrubaram, mataram lá o general de 2020, o Bitcoin subiu naquele momento. Inclusive, no discurso do Trump sobre... no momento que ele estava falando um discurso em que ele foi dando tom de que ia apaziguar, de que não ia dar nada, não ia fazer muita coisa e tudo mais, o Bitcoin foi recuando, porque seria aquela proteção. Mas foi só naquela foto. Em 2020 também, no Corona Crash, ele caiu junto, mas foi o que se recuperou mais rápido. E ali talvez foi o momento em que eu acho, olhando os dados, que o negócio virou realmente um macroativo. Assim, o investidor institucional começou a olhar para a impressão de dinheiro e falar, putz, eu tenho que ter isso aqui, pelo menos um percentual. Quem te ama, te adora, gosta de você, mas quer aprender mais, além de você. Ir além, ler livros, ver filmes, ver séries sobre o assunto. Quais são as bacanas? Cara, no Netflix tem o... Startup. Deep Web. Bons também, mas eu ia recomendar o Bitcoin. A gente tá atropelando, né? A gente pergunta e a gente responde. Acho que é Bitcoin Banco, eu acho o nome do negócio, que é tipo uma série bem antiga, um documentário bem antigo que fala um pouco da história do Bitcoin. De livro, do Safe Damien Amos, que é o Padrão Bitcoin. É muito bom, ele junta vários conceitos de escola austríaca, de evolução do dinheiro e tudo mais. Acho que é um ótimo começo para entender esse negócio de escassez digital que a gente falou aqui. E, putz, não sei, acho que eu vou ensinar o Crypto Legacy. Ô André, só mais 2 perguntas 50 a mais aqui. Quando a gente vai falar aqui de ações, né, Caio, a gente torce para quê? Qual o cenário para o cara que compra ações? Para o país crescer, para o juro cair, enfim... Quem quer comprar, quem tá comprado num criptoativo, torce pra quê? Torce pra alguma coisa? Tem alguma coisa que enfim, precisa acontecer pra subir? Olha, tem a própria impressão de dinheiro, que eu acho que o Bitcoin
mostrou um pouco isso e, óbvio, né, a gente precisa da narrativa. A narrativa andou em 2020 quanto a isso, né? O mundo cripto sempre falava, esse maluco foi lá e clicar no botão e imprimir $1 trilhão. Uhum. Era só a piada do mundo cripto e aconteceu em 2020. E essa é uma dos pontos, mas não é só isso, né? O Paul Tudor Jones, que foi lá inclusive, tem que falar aqui que eu acho que o Felipe sugeriu 1% da carteira antes do Paul Tudor Jones lá fora e, assim, foi muito celebrado do Paul Tudor Jones, mas, assim, parabéns, assim, pro Felipe que fez essa sugestão, um momento crucial e um entendimento que se alastrou pelo mercado financeiro como um todo. Ele fala sobre isso, assim, eu tô comprando Bitcoin, que é um ativo aí que é bearish, né, assim, se o mercado, se der tudo errado, talvez ele se comporte minimamente bem, é um seguro, na visão dele, para essa catástrofe, mas o fato dele ter entendido que tem muita gente boa ao redor, dentro desse mercado cripto, faz ele entender também como bullish, assim, na essência, né, assim, não precisa de uma catástrofe no mundo. Se o mundo caminhar para uma evolução, é natural que cripto, junto com inteligência artificial, junto com uma série de outras tecnologias, tragam uma nova fase de abundância para a economia como um todo e para o mundo como um todo, né? Então a visão dele é essa, assim. Eu acho que Bitcoin especificamente a gente está falando um pouco disso, desse quesito meio bearish e tal, mas no outros ativos do mercado cripto não. Tem muita coisa ali que trata de evolução mesmo e a gente precisa só continuar nessa velocidade que a gente tem como humano de criar coisas exponenciais e de continuar evoluindo para que aquelas coisas aconteçam, né? Uhum. Tem uma série de coisas vibrantes acontecendo nesse mercado, então eu separaria essas duas coisas, assim. Parece muito otimista do tipo, você vai ganhar em qualquer cenário, mas por mais que eu tente ver outras possíveis coisas acontecendo, eu ainda vejo um futuro muito bom para o ativo. E do outro lado, qual que é o grande risco, então, para o futuro das criptomoedas? Olha, eu acho que risco médio prazo, regulação. A gente está vendo um avanço nos Estados Unidos. Para o médio prazo pode ser ruim, só que eu não vejo como que isso é ruim para o longo prazo, né? O fato de você regular a internet de alguma forma, trazer não só do meio do regulador, mas as próprias empresas, assim, se você lembrar do YouTube, era uma terra sem lei. Hoje tenta postar algum vídeo ou alguma coisa que tem direitos autorais, você não consegue, né? Então eu acho que isso é bom. No limite, acho que o grande risco do mercado cripto é uma coisa que ninguém considera, que é assim, a criptografia ela sempre jogou um jogo de bactéria e antibiótico, né? Então, você tem a evolução da criptografia, vem um criptoanalista e desvenda aquilo. E sempre funciona nesses ciclos. Só que uma coisa que a história conta de maneira linear, que não acontece de maneira linear, é que o cara que desvendou a criptografia, ele não aparece naquele momento. Então, o grande risco que a gente tem para o mercado cripto é esse, só que a minha visão, todo o conhecimento que eu tenho dessa parte de criptografia do mercado cripto, vai ruir primeiro o sistema financeiro. Todo o sistema de pagamento de cartão de crédito, online e tudo mais, ele é baseado nessa criptografia. Se alguém desvendar, tem muito mais trilhões para roubar ali do que dentro do sistema financeiro de cripto. Aí é uma ruína total, talvez, assim. Esses são cenários... Até porque se roubar e tiver que levar para algum lugar, vai ser para cripto. Vai ser pra cripto, é boa. Eu acho que você vai passar no futuro todo esse tempo que você gasta hoje para explicar que as criptos valem a pena e o que são, e lá. No futuro você vai gastar esse mesmo. Era antes, nossa. Esse mesmo tempo você vai dizer, eu avisei. Tinha uma bolsa de valores que você paga, né? Eu acho sensacional que ninguém saiba quem foi o cara do Bitcoin, quem inventou o Bitcoin, o grupo ou a pessoa, e acho que é profundamente genial que ele não se revele, né? Mas caso você pegasse um Uber e ele fosse um motorista, você passaria a sua viagem daqui até, sei lá, 15 minutos fazendo que pergunta? Putz, eu queria entender o processo para ele chegar naquela conclusão, a junção de... assim, eu ouviria 3 horas disso, mas você me deu 15 minutos, mas eu concentraria nisso, assim, de entender como que foi o processo de achar isso, né? E quais conhecimentos muito esse cara genial, tinha. né? É muito genial, muito genial. É uma junção de... Por isso que, assim, soltaram uma notícia de que seria, assim, possivelmente o único cara que tem esse conhecimento mundialmente conhecido seria o Elon Musk, né? Que é um cara que entende várias coisas, tanto de economia e tecnologia. Tá. Então, tentaram passar isso, mas óbvio, ele negou. Mas é isso, assim, a ideia de você ter um cara que você não conhece, ela torna... Porque o ser humano é frágil, né? Você consegue desconstruir e dizer, puta, você é um merda porque você faz isso. E te cava, você pode ser o melhor cara do mundo, mas vão te cavar até achar alguma coisa que pode te incriminar. Quando é uma ideia por trás de um cara que você não sabe o que é,
você não é devoto do político, de alguém em coisa, é da ideia em si. E a ideia é transmorfa e é decidida pela comunidade. Isso torna muito mais forte, né? Inclusive a frase da comunidade de somos todos Satoshi vai muito nessa linha. Não tem uma pessoa só que isso. Boa aula, hein? Demais, hein? Boa. Adorei. Mais alguma coisa? Se fosse pra terminar aqui do meu lado, André, assim, não vou te cobrar, mas um target no longo prazo pro Bitcoin, vai. Pô, aquele Twitter lá tá acertando tudo, hein? Que você mandou. Pode falar disso? Pode, mas nem lembro mais qual era a conta. Não, eu lembro. Eu achei um dia lá. Olha lá, o teu símbolozinho lá. O cara previu lá em março, né? Não, ó, vai ter um crash BitHub, em não é junho. BitHub, é uma coisa Outro assim. nome, em junho vai cair. O cara basicamente deu a cotação do Bitcoin em no ano setembro vai ser inteiro. Tá 40 acertando e pouco. tudo. E vai ser, outubro já vai pra É 65. outubro, novembro que explode. E fecha quanto? 90 e tanto. Ah, é muito, cara. 113. Tem um 113 aí, Depois não eu- é? depois- Meu call é 100 mil no final do O ano. Dan, o Dan Olha lá, baseou, opa. o Dan baseou o almoço nisso. Quem vai ganhar almoço? Eu ou o Teco? Em outubro, cara, 31 de outubro. eu acho que outubro é um mês bom pra 31 de outubro, hein? cripto. Acho que é um mês bom pra cripto. O bom é que eu não disse aonde vai ser o almoço nem com quem. Eu vou convidar todo mundo. Bom, Ó, você tá, espera um pouquinho. Imagina, você tá vai estar no 33, final, não, você tá 33% atrás nesse momento. Tô. É Vai, mais, Corinthians. é, Embaixo é d'água. mais do que é mais do que justo que você abuse se você ganhar, porque você tá com muita, né? Então vamos lá. Então, Vê. teu target pro final do Ah, ano é é? $100 mil, 100 mil dólares. André. E um target long Final do term, ano. assim, long term. Final do ano, né? Hoje- Final do ano, 100 mil dólares. Cara, Isso, $100 mil Bitcoin e peraí, $100 Ethereum, mil dólares dá pra só pra falar? checar, né? Putz, Porque tá assim, 40 mil, 40, né? você falando mais que dobrar o negócio, puta, tranquilamente mais do que 8 mil. Não, mentira. Dobrar tá mais de 8 3 mil. mil agora. Mas 3 eu tô mil, bem. mais de Isso 8 dá- Tá. Se Bitcoin bater 100 mil, eu não vejo como que o Ethereum não, Bate 8. não sobe mais, né? Pelo minimamente isso, mais que 2. Mas a tua pergunta era outra, é que eu acho que ele... long term. Long assim, term. holístico, uma coisa assim. Eu vejo o Bitcoin lá no futuro. Veja um Bitcoin no futuro. Putz, já me tacaram pedra várias vezes quando eu falo isso, mas $1 milhão. Tá bom. Nice $1 round milhão number. $1 milhão de dólares. No futuro, não tem prazo. Mas daí a prerrogativa não de vale. fato. mas não é daqui 1000 Aí anos. não vale. É o cara que tá Não. andando na estrada agora, que tá nos ouvindo na praia, tá nos ouvindo na montanha, tá falando assim, mas eu quero viver isso. Uhum. Não, mas em vida. A prerrogativa é simples. Assim, Mais ou você menos de vê- 10 anos, pronto. Pô, Acho como que é que eu menos. vou- como é que Menos de eu- 10 anos. Próxima década a gente Pô, vê eu tô isso. torcendo década. contra uma coisa que ele acha que vai. Depois de tudo, ainda Isso. vai Mas teu multiplicar. erro foi vincular o Palmeiras ao Bitcoin, cara. Desvincula. Não, eu torço, na verdade, assim, eu torço contra mesmo. Uma coisa que não é possível que valha mais do que zero é o tal do Dogecoin. Não é possível isso, cara, gente. Doge, o do... Que Do foi o do cachorrinho, Musk, né? Elon Musk, é. Sim, eu concordo com você. Isso vale zero. Eu posso acreditar que eu vou ver em vida zero? Não. Porra. Zero não. Porque cripto tem uma questão de comunidade e isso é um insight recente que eu tive, né? Assim, o que segura o Doge é a comunidade. E por mais que a gente tente lutar contra isso, a gente tem um exemplo no mercado tradicional que é a própria GameStop. Por mais que ela tenha passado aquele hype todinho, todo mundo coisando, o preço tá mantido, né? Assim, tá alto, não caiu esse troço. Por causa da comunidade. E no limite, assim, quando eu olho pra própria internet, assim, 82% do conteúdo online, ele é entretenimento. Uhum. Cripto tem um quê disso? Uhum. Dogecoin é entretenimento. Então, assim, se 82% do conteúdo é entretenimento, se você entregar o poder das pessoas fazerem coisas financeiras ou estruturas financeiras, vai ter pelo menos esse 80% de entretenimento. E Dogecoin é isso. É um token de comunidade que é respaldado pela própria comunidade. Não tem nada, não existe nada ali, é só comunidade. O lastro é esse. Foi, Caio, pra você? Tem muita coisa. É Foi $1 milhão, fascinante, tanto que a gente $1 tá milhão. estourando no tempo. Teco, Não, mais algum maravilhoso. momento, então, Não, você achei ótimo e achei que se pra mim foi ótimo, pra quase todo mundo deve ter ajudado. André, desculpa fazer mais uma, mas é só porque você deu essa deixa agora. E eu acho interessante falar isso. O futuro, não sei, não quero começar a pergunta assim. A nossa dificuldade advém da nossa idade em entender isso e do preparo e da maneira que nós fomos educados. O futuro, ele é... Eu fui educado com CD, com vinil, CD, e hoje em dia eu tô no streaming. Eu fui educado com o DVD, com o VHS, e hoje em dia eu tô no streaming. Hoje em dia é um nada, é a nuvem. Esse é o caminho da finança também. De algum jeito é disso que a gente está falando. Sim. A gente está falando de um lugar onde estamos todos no mesmo, soltos, cada um é dono de si mesmo. E essa é a minha dificuldade porque eu fui criado de outra maneira. Eu acho que sim. Não criado, mas assim, você tem
período ali onde a pedagogia estuda, né, que você vai aprendendo, e aquilo estabelece premissas tão tal que quando eu falo de escassez digital, tem que retomar a sua definição de escassez física, que talvez você nem entendia, você entendia escassez. Uhum. Então, essa base que você criou aqui no que a pedagogia estuda, te dá base para entender o que é andragogia, que é como as pessoas mais velhas e os adultos aprendem, né? Então, se você tem muito tempo disso aqui, às vezes eu não consigo quebrar algumas premissas suas. Então, é a idade, mas em reflexo do tempo que você já viveu. Pode parecer coisas que é a mesma coisa, para mim é diferente. Não é E de como fato... eu vivi. Exatamente. No que eu dou valor ao que eu vivi. Exato, é bem isso, assim. Então, eu lembro de uma coisa muito clara. Eu comprando cartinha de Pokémon, pagando R$15 no que eles chamam de pack, e meu pai não acreditando que a gente pagou R$15 num papelão. Assim, meu pai ficou extremamente puto com aquilo. De eu estar comprando um negócio que era papelão. Assim, imagino se eu tivesse a idade que eu tinha lá agora, comprando um peixe digital, uma pedra digital, e eventualmente ganhando dinheiro com isso, sabe? Tipo, na época eu só jogava um joguinho lá e gastei R$15 e morreu ali. Mas eu acho que vem um pouco disso, assim. Acho que as coisas que você solidificou ali como verdades e que você tem que ter proatividade para tentar quebrar. Porque algo me diz que a gente tá falando de um futuro que a gente ainda não tem a total capacidade de entender. Uhum. E essa é boa parte do nosso problema com a cripto. Uhum. Eu acho também que a história da cripto também é a embalagem, né? Todas as séries, os filmes, sempre é lavagem de dinheiro, sequestro. Ele briga pra caramba pra tentar tirar essa... Não, sempre tem esse lá do Al negócio. Capone. Sim, aí. Por isso, quando você fala a história da regulação, Até o Renan Calheiros perguntou ontem. isso. Então, Criptomoedas. Criptomoedas? eu já acho exatamente o contrário. Eu acho que o dia que tiver algum tipo de regulação dos bancos centrais, desde que não mate o negócio, vai ser o que falta pra quebrar um pouco a resistência de muita gente. Porque isso tá ligado, por causa de filme e série, tá ligado a tráfico de droga, a lavagem de dinheiro, a crime Porque organizado. mas eles querem regular. A China, no final, por que ela está proibindo? Porque ela quer lançar a própria moeda digital. Na verdade, eles querem tirar esse caráter desse... É o poder, né? É o poder central. Eles querem centralizar de novo isso. Na China é muito mais claro isso, obviamente, pela estrutura do país. Mas também é um pouco dos reguladores, em algum momento tem essa tentação. Pô, eu tenho o monopólio da moeda, eu sou o Fed. Por que eu vou liberar pra todo mundo? Por que eu vou Vou fazer o Fedcoin. O Fedcoin. Eu tenho todas as facilidades aqui do blockchain, tal, transferência automática, tudo que o André falou, só que eu que mando nesse negócio. Mas aí não é uma coisa, né? André, muitíssimo obrigado, desculpa por ter tomado mais. Eu acho que acreditam mais do que o tempo que a gente combinou. Obrigado, viu? Obrigadão, Pela gentileza e parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Valeu, André.